o outro lado desse 3-3, o lado do Sport. Quem acompanha a live desde a abertura viu que minha introdução foi tratando esse jogo como uma montanha-russa. Que a minha introdução foi deixando claro que esse jogo, no final das contas, o torcedor do Náutico sai lamentando muito, sobretudo pelo recorte do primeiro tempo, com essa sensação de que poderia ter feito 2, se fizesse 2, quem sabe fazer 3, de poderia ter dado números finais, sentenciado o seu título naquele primeiro tempo, não aproveitou, e no final das contas o torcedor do Sport sai lamentando porque reverteu o placar, reverteu a dinâmica e justamente a última bola do jogo, o terceiro gol do Náutico, tinha um desenho de contra-ataque que por um instante o torcedor do Sport viu se desenhar ali o que poderia ser o quarto gol do Sport e acabou sendo o empate do Náutico. Uma reviravolta, uma montanha-russa, mas que depois de analisar todo o jogo pelo lado do Náutico, Cássio, é muito difícil que pelo lado do Sport esse jogo não seja analisado pelos erros. Foram muitos erros individuais. Até porque a própria vantagem ela durou 3 minutos. Isso, foram muitos erros individuais. De mais de um jogador, mas esses jogadores que erraram nos golpes mortais que o Sport acabou se automutilando, esses caras erraram 1, 2, 3 vezes no jogo. Foi uma atuação com erros de saída de bola graves, como há muito tempo eu não via. Atuações dos dois zagueiros num nível absurdo para uma final. Poucas vezes eu vi o Sport se auto-boicotar e se fragilizar tanto no jogo por questões individuais. A gente vai falar muito aqui dos erros de Ramon, que obviamente foi o pior em campo. Por muito. Assim, quase que um sabotador dentro da defesa, tamanha quantidade de erros que cometeu. A gente vai falar de erros de Benevenuto, a gente vai falar de erros de Zé Gabriel, tá? Mas é impossível, Cássio, é impossível não abrir essa análise do Sport pela análise que todo mundo fez, que a gente fez, que a gente bateu incansavelmente nessa tecla antes da bola rolar. A gente fez um pré-jogo aqui de 3h40. Teve alguém no pré-jogo que falou assim: pô, eu gosto muito de vocês, assisto todas as lives, mas hoje tá demais a repetição dessa tecla da escolha de Roger em iniciar o time com Pedro Martins e fundamentalmente Marlon, tá? E fundamentalmente Marlon como meia. Ainda que a gente tenha visto Marlon, até por falta de outra opção e de maior qualidade técnica, tentar se desdobrar em mais de uma posição em campo, é impressionante como o Sport escolheu o pior caminho para se reorganizar para o final. É impressionante como o Roger opta por 6 mudanças de uma semifinal para uma final, sem que essas mudanças estejam injetando qualidade na equipe. É impressionante o quanto o treinador entrou numa espécie de viagem muito pessoal, de ir para um all-in pessoal, profissional, de meio que bater no peito e enfrentar o senso comum dentro e fora do esporte, o senso comum da torcida, o senso comum de quem está dentro do clube, o senso comum de quem analisa, talvez até dos adversários. Como o Roger entrou nessa viagem, se abraçou a ela, e é por conta dessa viagem ele vem fazendo escolhas tão nocivas como escalar House em 2 partidas da semifinal, e hoje ficou clara a enorme diferença técnica, e não é porque fez 1, 2 defesas, é a saída de bola com as mãos, a saída de bola com os pés, a tranquilidade, a orientação, a forma com que dá o rebote. Hoje ficou tão claro a diferença de você ter um Thiago Couto e você ter um House, e esse treinador, por 2 jogos, bancou o House, tá? E hoje, Cássio, veio com Pedro Martins, veio com Marlon, e parece ter distanciado o esporte
de achar o seu time. A gente viu... eu não sou muito fã de filmes de zumbi, então eu sei que alguns filmes de zumbis são poderosos, mas eu vou tratar aqui a metáfora do zumbi como aquele zumbi lerdo, né, que não tem muita reação. O Sport foi um zumbi, Cássio, no primeiro tempo. O Sport parecia estar 3 rotações abaixo do Náutico. O Náutico fazia triangulações pela esquerda do ataque do Náutico, direita do Sport, repetidas vezes, e todas passavam Pulse, ora Pulse e Pedro Martins, ora Pulse e Marlon, Barleta, Benevenuto. Quem tentava encostar para conter aquelas triangulações do Náutico no primeiro tempo não conseguia. Quando tinha bola, o Sport errava, dava sequências de chances ao Náutico. E não havia reação qualquer. O treinador sequer parava o jogo, pedia para alguém cair, para ver se o time ganhava um ajuste, para ver se o time resistia, para ver se o time enfrentava, para ver se o time competia. O Sport não competiu no primeiro tempo. Veja, dos 12 minutos até o intervalo, o Sport foi passageiro mesmo. Passageiro, assim. Assustador, Cássio, assustador. Mas começou ali a partir dos 42, 43 a pairar aquela sensação de que o Náutico desperdiçou demais. O Sport, no instinto básico de sobrevivência, cruzou uma bola na área, conseguiu um escanteio, Muriel fez uma defesa, o Sport foi ficando por ali, mas numa bola meio acidental, um Hail Mary que escorregou no lance, né, de Thiago Couto, mas teve uma visão boa, Filipinho, uma condução de linha de impedimento muito correta, Filipinho e Castilho saem na cara do gol, o Sport empata a partida em 1-1, desce para o intervalo com a maior das injustiças favoráveis a ele, injustiça não por arbitragem, mas por dinâmica de chances no primeiro tempo. E aí, Cássio, veja só, quando a gente olha 15 minutos depois de tudo que a gente assistiu, de um massacre tático e técnico, como raras vezes a gente assiste numa final, Roger resolveu voltar com o mesmo time. Detalhe, bastidor aqui, eu ainda perguntei pra gente, a gente assistiu o jogo aqui, na nossa redação, naturalmente, no nosso estúdio. Aí eu falei pra Fred, tu preferia terminar 1-0 pro Náutico, mas consciente de que mudaria o time, porque não tem como voltar com o mesmo time, ou meio que na brincadeira, ou já que empatou, voltar com o mesmo time? Naturalmente, Fred preferiu isso porque você fez o resultado, só brincadeira. Mas Roger conseguiu voltar com o mesmo time. Em vez de ele olhar aquele placar, Fred, e achar que ganhou uma oportunidade, apesar de tudo que o Sport fez ou não fez no primeiro tempo, aparentemente ele achou, dá para encontrar com isso aqui ainda. De alguma forma, conseguiu. E aí a gente precisa ser justo, sabe-se lá o que Roger falou, sabe-se lá o que aconteceu, mas o Sport voltou outro. Vou até usar aqui a mesma analogia com o Rodrigo Carvalho. Não é outro, não. Mas outro. Pro tamanho do que foi o Sport, outro. Isso, porque tava... Eu discordo, Cássio. Pra mim foi outro, sim. Porque eu não vi nada pior do que aquilo. Então, veja, a gente vai... É quase a mesma relação em relação a Roger ser treinador do Sport. O primeiro tempo é tão ruim que o segundo tempo competitivo parece uma coisa... Eu achei mais do que competitivo. Eu não achei. Eu achei que o Sport foi melhor que o Náutico. Eu achei que o competitivo foi melhor. Não foi só essa atuação aqui se jogar em campeonato. Não foi. Eu acho que tem um buraco tão grande no primeiro tempo. Mas que sair daquele buraco competitiva, ok, no segundo tempo parece uma super atuação. Não acho que é uma super atuação. Eu sei que você não usou essa palavra. Só que eu acho assim, eu estou querendo só desenhar aqui para quem não entendeu. Mas para eu deixar muito claro, a gente não pode sair, zerou e começa e vamos atualizar essa como uma... Não foi outro. Não. É claro que foi outro. O Sport saiu do pior esporte possível, assim, de uma terra arrasada absoluta para um time competitivo dentro de casa. Para um time. Então, para mim foi outro. Comparado a este mesmo esporte. Não comparado a uma lógica do que deve ser o esporte. Comparado a uma lógica do que deve ser o esporte, eu concordo com você. Não foi nada demais. Mas é justamente o que eu quis dizer, que é justamente a lógica do técnico. Aí é a opinião. Acho que eu tenho, naturalmente, você tem o direito, também tenho o direito. Eu prefiro comparar ao que o Sport poderia ser com esse teto técnico.
E não simplesmente comparar com o primeiro tempo para que qualquer coisa melhor que o primeiro tempo, mas aí ou muito melhor, seja pouco e massa. O primeiro tempo é inaceitável. É absurdo, absurdo. E por isso que eu digo que, de alguma forma, tá? De alguma forma, o Sport, ele consegue, tá? Se reestruturar mesmo sem nenhuma mudança. Vou utilizar aqui a metáfora dos zumbis agora com o apoio de Rodrigo Carvalho, especialista em filmes de zumbis, que ele diz o seguinte: o Sport foi um zumbi de The Walking Dead no primeiro tempo. Sobretudo das primeiras temporadas. E no segundo tempo foi um zumbi de extermínio. Que tecnicamente não é um zumbi, já que aquelas pessoas estão vivas ainda. Zumbi é, em tese, morto-vivo, mas Extermínio, que é um ótimo filme, uma ótima franquia, é considerado filme de zumbi, ainda que dentro da lógica de zumbi não sejam mortos-vivos. Cássio, para ser direto, o tamanho do erro de Roger no primeiro tempo, comprometendo completamente a final. A continuação dessa falta de percepção do óbvio, assim, de que com qualidade, no intervalo, no momento que os jogadores perceberam, eu queria saber assim, se fosse possível aquele vídeo de bastidores, no momento que os jogadores perceberam, o cara não vai mudar não, viu? É isso que eu quero dizer, Cássio. A estranhíssima visão de Roger para montar esse time e multiplicar e dobrar essa aposta no segundo tempo, ainda que na conversa, no grito, no reposicionamento, sabe-se lá como, houve uma melhora e o Sport conseguiu passar a ser melhor em campo, até do que não é nem passar a ser competitivo, passar a ser melhor do que o adversário em campo. Se esses dois erros somados de Roger, adicionando a essa conta aquilo que a gente já vem debatendo, que debateu tanto no pré-jogo, essa questão de House, essa dificuldade para tirar House, passa pela sua cabeça, Roger, não ser treinador do Sport na partida de volta dos aflitos, ou o resultado, a dinâmica, o que aconteceu, dá uma proteção para essa semana de trabalho? Fred, sobre as convicções de Roger, pelo menos eu vou avaliar o que ele tem sido no Sport até aqui, certo? Não, além dessa partida, naturalmente, mas não só essa partida. Pelo que ele tem sido no Sport até aqui, mesmo com o Sport se reforçando e demorando uma eternidade para aceitar que tem um time melhor à disposição para mudar, a impressão que eu tenho é que será uma surpresa se ele for o treinador do Sport até o fim da temporada. Porque se isso acontecer, significa que as coisas caminharam bem, né? Ou seja, não sei nem se subir, mas no mínimo foi competitivo durante a Série B, para o Sport ter um treinador da primeira até a última rodada. Porque nesse momento, parece que ele vai caminhando para ser uma coisa que você já falou bastante tempo aqui. É um treinador de multa baixa e é por isso que continua sendo treinador do Sport. Para ser um teste, basicamente. Se não der errado, pelo menos não é tão caro de mudar. E é uma pena que ele não vem aproveitando tão bem esse teste. Porque essa escalação de hoje, ela foi uma aposta muito acima do tom, não funcionou. Veja, até como treinador de futebol, sabe, qual é uma crítica do 7-1 de Filipão? Uma das críticas do 7-1. O Brasil levou 5 gols em 28 minutos. Como é que um jogador... Veja, ia ser um massacre do mesmo jeito, mas como é que na hora que saiu 3-0, na hora que a Alemanha faz 3-0... Não para o jogo, como é que não para o jogo? Tava me incomodando o Sport e deixar o fluxo daquele primeiro tempo. Como é que o Brasil continuou jogando ali até virar 5-0 rapidamente, enfim, daquele... Como é que o jogo acontece aos olhos de absolutamente todo... Cabral, durante a transmissão, disse que era o Náutico tá goleando o Sport, assim, acho que foi mais ou menos isso, assim. Que já era assim, que era lucro, aquele apenas 1-0 para o Náutico. E era uma impressão, acho que de muita gente dentro da torcida do Sport também. Como é que não se para um jogo desse? Como é que você passa... Por isso que eu usei a expressão passageiro. Como é que você, sendo comandante, tendo as manhas do futebol, como é que você aceita ser passageiro numa atuação como aquela? Aí como é que acontece tudo aquilo e um gol de um lançamento de goleiro, de um posicionamento equivocado da defesa do Náutico, o cara fica cara a cara lá, empata, você ganha uma ajuda, recebe uma ajuda divina naquele momento. E sabe o que é que ele interpretou ali, Cássio? Com esse gol, eu vou poder manter minha convicção mais 10 minutos, pelo menos. Mais 15 minutos. E não foi só, foram 20. Sim. O Sport jogou com Mas, bancou ele a vir pro segundo tempo com aquele time. O Sport jogou com o mesmo time que iniciou a partida durante 65 minutos. Porque é importante deixar claro, Cássio, você situou, e é importante deixar claro.
Roger pode ter a viagem pessoal, o bloqueio de visão, de não querer trabalhar com o senso comum, com o óbvio, com o que todo mundo enxerga. Ele pode ser assim como ele quiser. Mas eu acho que era impossível ele não mexer no time se sai 1-0. Eu acho que aquele gol então deu a ele essa... Mas aí deu errado. Vai, Roger, tenta de novo. Dentro de uma lógica, eu disse, meu irmão, agradeça o placar e faça o ajuste que era preciso. Bem, ele trouxe ele na base da conversa, ele volta para o segundo tempo, porque futebol, e sobretudo final de campeonato de clássico, tem um quê de atmosfera também. Dentro do estádio, a reação dentro do estádio, na hora que volta o mesmo time, a reação do estádio não é das melhores não, sabe assim, você precisa ganhar o público também, é como se fosse um artista, você precisa ter o público, sobretudo se você está jogando dentro de casa, você precisa ter o público a seu favor. Por isso que eu falei, ele teve coragem de peitar o público e o senso comum e a lógica por mais 10, 15 minutos. Mas aí não é só peitar, é uma coisa assim que ele está começando a carreira dele, de vez em quando ele tem que ter a percepção, rapaz, assim, ó, ganhei achei um gol, dá para voltar com esse público totalmente a favor. E esse público, naturalmente, fica a favor na hora que tem um gol de uma rara jogada trabalhada, que foi o segundo gol do Sport. Rara do lado do Sport, naturalmente. Que é Barleta, que estava muito liso no jogo de hoje, encontra ali o passe para Castilho, que dá aquela enfiada e toca na saída do gol. É um gol que acho que você espera que o Sport faça alguns gols dessa forma durante a Série B. Porque, por exemplo, o gol de empate, o primeiro gol de empate, eu não sei se eu vou ver o Sport fazer muitos gols como esse na Série B, mas Barleta puxando o ataque, saindo da marcação, encontrando Yuri Castilho, o Sport está pagando caro para ter tanto Barleta quanto Castilho para que esse tipo de gol aconteça. É isso que eu estou querendo dizer. Isso. O primeiro gol é muito mais fortuito naquele lance, não é um gol que o Sport vai ficar tentando para sair na Série B. O segundo gol do Sport na partida, sim, Fred. E aí a partir dali, eu acho que finalmente o Sport ganha arquibancada, no sentido de, meu irmão, um time que consegue fazer um gol como esse, consegue produzir um pouco mais e não é apenas aquele time do primeiro tempo. Veja, sendo 3-3, o Sport abre o placar aos 46, toma aos 49, toma aos 50. Eu estava falando de troca de treinador, é só dentro do debate, o Sport não vai trocar treinador agora com isso. Mas eu não acho que Roger tenha tanta confiança interna a partir do que ele fez para esse jogo de ida, não, tá? O futebol, ele parte de uma lógica onde e sobretudo quando você começa a investir, a qualidade técnica tem que ser priorizada, pô. Na hora que a gente riu, aqui, isso aqui não é pré-jogo, mas teve a live pré-jogo, a gente sai a escalação do Sport, aí quando você for, aí vai olhar os reservas, né, lá. Depena, Max, Cleison, Iago Felipe, Zé Lucas. Só, tá errado. Assim, você olha, não é possível que se ache normal. Isso é uma final de campeonato. Você olha para o banco de reservas e você fala, pô, todo mundo aí era para estar no banco. Enfim, uma coisa que a gente já voltou algumas vezes aqui, e eu não sei se você pode estar vendo só o corte da parte do Sport, mas a gente também disse no Náutico, então só para deixar claro que essa final com essa montanha-russa, né, como foi essa final, uma parte da torcida do Sport vai lamentar. Talvez todo mundo, no fim das contas, faça as duas coisas. As mesmas pessoas lamentam o Sport não ter vencido e tem um certo alívio pelo Sport não ter levado uma cipuada, uma sova no primeiro tempo. E o que a gente trouxe é porque o Náutico, certamente, o lado do Náutico deve estar lamentando como é que não ganha o campeonato no primeiro tempo. O Náutico passou perto de ganhar o campeonato no primeiro tempo. Com aquele jogo ali, era fazer um 2... Como foi aquelas finais do tricampeonato do Santa? Faz 2-0 na ilha, levou a Arruda na volta, o jogo de 2011, por exemplo. Ainda que o Sport tenha vencido, mas não bateu. Tem que fazer 2 gols para provocar os pênaltis. E, ao mesmo tempo que o Náutico perdeu a chance de ganhar o campeonato no primeiro tempo, no fim das contas, o cara do Náutico, meu Deus do céu, a gente se salvou aqui, meu irmão. Na última bola, numa saída errada dos caras, ainda evitou a derrota. Acho que as duas torcidas vão ter isso a lamentar. A vantagem que o Sport teve durante o jogo foi uma fração de tempo tão menor, foi tão pequena, que talvez a sensação de vitória, ela ficou ali por ser no último lance, mas ao mesmo tempo, a vitória ela não ficou ali se estendendo por muito tempo, ela foi um tempinho e leva a porrada do 3-3. Ou seja, eu acho que até para assimilar, talvez, ao mesmo, você assimila a porrada, mas ao mesmo tempo, meu irmão, ficou 2 minutos em vantagem. Detalhe,
Não é nem 2 minutos de jogo rolando, porque 2 minutos ainda teve confusão pra caramba. Não sei nem se foi 2 minutos de bola rolando. Roger será o treinador contra a Desportiva, com a obrigação enorme de classificação pela saúde financeira do clube. Se ele falar, mas vai estar cansado para domingo, meu irmão, vai ter que conversar com o departamento físico, o departamento de fisiologia, e diz, ó, é o máximo possível para tentar eliminar a Desportiva e daí o que sobrar, o máximo possível para o Náutico. Eu digo isso porque internamente o Fred já trouxe informação, porque se a cabeça for priorizar a final do Náutico em detrimento de uma Copa do Brasil, que machuca tanto o esporte nos últimos anos, vai ser mais um erro de Roger. Ele já cometeu um hoje. Eu considero, Fred, que ele sobreviveu ao erro dele, tá? Ele sobreviveu, tanto que eu estou dizendo, ele vai ser o treinador. Mas a Copa do Brasil está aí justamente para ser mais uma oportunidade. Não é que Roger só será o treinador do esporte se ele ganhar o campeonato e passar da Copa do Brasil. Não é isso, não. Eu acho que da Copa do Brasil, sim, ele tem a obrigação de passar da primeira fase, e do Náutico, ele tem a obrigação de ser competitivo. A gente debateu aqui, ele foi competitivo no segundo tempo, certo? E mesmo assim, no fim das contas, não deu para ganhar. É do jogo, meu irmão. Um zagueiro, um volante falha ali, você toma um contra-ataque ultrassônico ali e leva um 3-3. O primeiro tempo não é do jogo. No sentido de que, na ótica do esporte, tá? Se tiver algum torcedor do Náutico aqui, isso aqui é na ótica do esporte, o primeiro tempo não é do jogo. Um treinador que, numa final de campeonato, faz o time jogar daquela forma, ele não pode ser treinador do esporte. Se nos aflitos o esporte for competitivo e, no fim das contas, não der, não tiver como sair, aí é circunstância, meu irmão, é final de campeonato. O que não dá é para, de repente, nos aflitos, o cara, sabe uma coisa? Eu vou ajustar. Aquele primeiro tempo, faltou isso aqui para ajustar. Vou de novo com o time do primeiro tempo para o jogo de volta nos aflitos. Não tem como entrar na cabeça do cara para ver exatamente o que ele pensa, né? A gente vai deixar passando aqui na tela vários superchats sobre Roger, porque foram muitos superchats que o nosso público mandou sobre Roger. E eu diria que todos dentro do mesmo sentimento. Hoje nós não fizemos o react, Cássio, da partida. Mas se você observa as redes sociais, se você volta no Twitter, por exemplo, e vai remontando o jogo a partir dos acontecimentos, você vê a revolta da torcida com o treinador. Uma revolta de quem queria a cabeça dele ao fim desse jogo. Claro que o sentimento ele perde um pouco de força com a reação do time no segundo tempo. E eu acho que é minimamente justo considerar que houve uma interferência dele na mudança. Se houve toda a responsabilidade dele na desconstrução do time, se há uma responsabilidade absoluta no fato de que no dia 1 de março de 2026 o Sport ainda é o mais completo bando, também há um mínimo aí de reconhecimento de que, mesmo não atacando os problemas como deveria, mesmo dando mais tempo a Marlon, mesmo dando mais tempo a Pedro Martins, sem querer vilanizar esses dois, que não foram horrorosos e que não foram os piores em campo. A questão é que tem peças melhores Isso. à disposição e numa final de campeonato o treinador opta por não fazer. Melhores em relação à técnica, melhores em relação à experiência. Não por acaso entraram e ajudaram muito o esporte, tá? Mas, de alguma forma, é preciso reconhecer que houve uma intervenção dele ali. O que me preocupou muito nesses últimos dias, desde o vestiário pós-retrô ali para frente, é a forma que Roger escolheu para tocar o trabalho dele. Mas, na verdade, se for para puxar o início da minha preocupação, a raiz, ela está na escalação do primeiro jogo contra o Retrô, porque eu já sou até bem repetitivo quanto a isso, eu já fiz 2, 3 pós-jogos com esse tema, já tivemos aquele pré-jogo, já falei muito sobre esse tema. Depois que acaba o clássico e que o Sport ganha 12 dias sem jogo, era a hora de Roger chamar todo o elenco, dizer assim,
fizemos um bom trabalho até aqui, fechamos aqui a nossa classificação, passamos em segundo, teremos 12 dias para trabalhar. Nosso elenco é muito irregular em relação à chegada dos jogadores. Tem gente que está comigo desde janeiro, tem gente que chegou agora, tem gente que está chegando há 2 dias. Esses 12 dias vamos trabalhar para nivelar, na medida do possível, esse elenco fisicamente e zerar, Cássio, a lógica do trabalho. Pedro Martins, ele é um jogador importante para se ter no elenco. Eu acho que ele foi pelo menos ok no jogo de hoje. Mas há pouquíssimo tempo, pro próprio Roger, Ele- não era nem para estar no Ele elenco. era um cara descartado que poderia ir para Ponte Preta sem o Sport ganhar um centavo. Na verdade, o Sport perderia o próprio jogador. No final das contas, o Sport só perderia com o empréstimo de Pedro Martins para Ponte. E a prova é de que o Sport só perderia e que Roger errou ao liberar o jogador, que Pedro Martins está sendo titular dele. Ou seja, Roger se precipitou. E naquele momento, que não tinha nem Iago Felipe, naquele momento ele abre mão, tá, de um cara como Pedro Martins que pode ser útil. E aí, meio que muito baseado em uma certa fidelidade ou excesso de comprometimento. Eu vi um pouco da coletiva dele aqui, li um pouco, a gente vai ver trechos da coletiva aqui, em que ele diz que é um treinador que quer ser marcado por ter sempre as páginas abertas, ter sempre mais jogadores disponíveis, poder oportunizar, poder dar chance a todo mundo. Ele quer ser marcado por isso. Mas, Roger, quando você tem um grupo irregular em mãos, quando você tem um goleiro que nunca na vida dele teve uma sequência, ou melhor, até o fim de 2024, porque em 2025 ele foi um goleiro nota 5 ali no Vila Nova e teve uma sequência como titular, foi titular do ano todo no Vila Nova e mesmo assim liberado ao final. Mas como você tem um goleiro de um nível, de um cara que há pouquíssimo tempo era terceiro reserva do Náutico, e você tem um que acabou de jogar uma Série A em altíssimo nível, sendo uma das peças fundamentais da permanência do Vitória, um cara que já jogou outras edições da Série A, que já tem acesso, um cara que já foi comprado pelo São Paulo, que já foi comprado pelo Sport. Na hora que você tem um jogador desse no elenco... Um jogador que o Vitória pagou R$1 milhão para ele entrar em campo e Isso. enfrentar o Sport. 1,5 milhão para enfrentar o Sport, para enfrentar um jogo. Na hora que você tem um jogador desse em mãos, Roger, até House entende. Será que ele acha que Raus teria uma atuação próxima a que Thiago Couto teve nesse domingo? Em defesa, em posicionamento, em postura, em saída de bola com as mãos, em saída de bola com os pés. O que tá prendendo, Roger? Meu irmão, assim, velho, de vez em quando o óbvio, caramba, assim, é até irritante, porque de vez em quando o óbvio é o óbvio a ser feito e ponto. Que resistência tola de, vou usar o verbo dele, tá? Oportunizar Zé Lucas, que só entrou agora na primeira E até um partida vídeo da aqui, final. Foi perguntado na coletiva. A gente vai assistir, Ele demonstra irritação com o tema, mas assim... Que dificuldade de aceitar que Zé Lucas, talvez no primeiro treino que ele tenha visto de Zé, Cássio, voltando lesão no segundo, Zé talvez não tenha agradado ele. Mas é impressionante como ele valoriza o que aconteceu diante dos olhos dele. Repito, eu não sei se Roger, porque Roger trabalhava na Série C ano passado. Eu não sei se Roger, até por obrigação de trabalho, podia parar e assistir jogos do Sport morto na Série A. Talvez não tenha assistido. Mas Zé Lucas, quando entra dentro do jogo, ele é responsável. Zé Lucas, Roger, jamais cometeria o erro que o seu Zé Gabriel, que você defende tanto, e que pra mim não é esse vilão todo que parte da torcida do Sport acha, não. Eu acho que o Zé Gabriel joga o jogo, disputa, eu sempre falei isso aqui. Ele, obviamente, fez uma merda colossal ali, mas Isso. não acontecendo aquilo, o 3-2 cairia com Benevenuto e Ramon. Isso. Ele vira... E talvez até Pulse, que foi muito Não, mas eu alvo acho- também, não, mas de erros diretos, Mas né? de erros diretos, era Benevenuto e Ramon. Ele Sim. colocou a assinatura dele no último lance do jogo, enquanto Isso. o Ramon e Benevenuto estavam ali o tempo todo, né? Zé Lucas não comete o erro daquele. Pelo contrário, uma bola parecida, Zé Lucas transformou no terceiro gol do Sport. É impressionante como o Roger dificultou a vida dele. E eu tenho um temor muito grande, Cássio, nesse pós-clássico.
iniciando a semana da Copa do Brasil, Roger já deu sinais, naquela entrevista coletiva na FPF, já deu sinais, e internamente também já deu sinais, de que não queria sacrificar fisicamente o Sport na Copa do Brasil. Veja, isso não é uma escolha. Porque se o Sport perder, ele vai estar sacrificando financeiramente o Sport na Copa do Brasil. O Leões pela Mudança, de Matheus Souto Maior, de Cadico Pereira, ele foi eleito com a chama da torcida e com o discurso da austeridade, da responsabilidade financeira. Ítalo, executivo do Sport, ele é contratado, Cássio. E qual é a missão que Ítalo deixa absolutamente clara como sua primeira missão em todas as entrevistas em relação à montagem do elenco? Responsabilidade financeira. Reduzir, cortar, reduzir, cortar, reduzir, reduzir, reduzir. O Sport perdeu jogadores que poderiam estar ajudando aqui por conta dessa redução financeira. E aí você vai pensar, vale 1,5 milhão. Não vale 1,5 milhão esse jogo. É uma ideia e um pensamento muito reducionista achar que esse jogo vale 1,5 milhão. Porque talvez você ainda não saiba, não parou para se inteirar, o Sport não estreou na Copa do Brasil. Esse ano a tabela já é pré-sorteada aos mandos de campo. Se o Sport vencer a Desportiva em Cariacica, no Espírito Santo, o Sport ganha 1,5 milhão de reais. Já vai ter ganho 1 milhão e pouco só por jogar, vai para 2.700. Estou fazendo a conta aqui um pouquinho arredondada. Depois disso, o Sport vai ter um jogo dentro de casa contra o Anápolis. Que se vencer, vai ganhar mais 1.800.000 reais. Depois disso, o Sport vai ter outro jogo em casa, possivelmente contra o Ipiranga de Erechim ou o Atlético, valendo 2 milhões de reais. Acho que valendo 2 milhões de reais. Ou seja, são mais de 6 milhões de reais que o Sport tem nas mãos na Copa do Brasil. Precisa eliminar uma Desportiva que não passou das quartas de final do seu campeonato estadual. Um time que o jogo não será no Engenheiro Araripe, deverá ser por eliminação, acho que deverá ser no Kleber Andrade, que é do rival Rio Branco. Isso. Um time que joga com Chiesa com 40 anos de idade, Cássio. Que caiu nas quartas de final do seu campeonato estadual. O Sport precisa trazer a classificação. Porque o Sport trazendo a classificação, o Sport soma 6 milhões, se conseguir mais 2 classificações na ilha, 2 receitas, mais um grande público, possivelmente, de um jogo na quinta fase contra uma equipe da Série A. Mas tem outra coisa também que o Sport soma, Cássio. Todo mundo viu como foi esse Sport Náutico 3-3. Vamos partir aqui para um cenário. O Sport poupa seu time, o Sport faz uma grande partida nos aflitos. Mas, por um erro de um Ramon, por uma bola que bate na trave, o jogo termina empatado nos aflitos. Vai para os pênaltis, é da vida, o Sport perde uma disputa de pênaltis, o Náutico é campeão. Se o Sport tiver sido eliminado pela Desportiva, o Sport vai passar 12 dias cabisbaixo. Não, veja, aí acabou o Roger, na verdade. Mas Primeiro, veja só. Não, veja, caiu para a Desportiva e perdeu o campeonato. Seja qual for o roteiro, acho que acabou o Roger. Mas para além disso, Cássio, importante até pontuar aqui para Roger, possivelmente acaba para ele. Mas são 12 dias cabisbaixo, sem receita, moralmente destruído, porque chega muito destruído moralmente pro jogo da volta se tivesse sido eliminado em Cariacica. Mas vamos pro outro lado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, na conclusão, Cássio, é que poupar não é uma garantia de que o Sport vai ser campeão estadual. O Sport, mesmo descansado, o Sport, mesmo trabalhando aqui com seus titulares, o Sport tem grande chance de não jogar melhor do que o Náutico e talvez, mesmo que jogue melhor do que o Náutico, talvez não ganhe o jogo. É até o resultado mais natural que o Sport não seja campeão pernambucano. Então o Sport não precisa ir para um all-in de perder tudo essa semana. O Sport pode abrir uma outra rota. Vamos lá, o Sport vai, Cássio, para Cariacica, vence a Desportiva, talvez com seus titulares possa até fazer um placar mais seguro no primeiro tempo e dosar aí, ok, no segundo. Volta, perde para o Náutico, nos pênaltis, 1-0, meio a 0, bola bate na trave, jogador expulso, ninguém sabe o que é um jogo de futebol.
Perde pro Náutico, cara. Se uma greia, vai ter aquelas postagens do Náutico, o Náutico vai comemorar. Quarta-feira já tem Copa Quarta-feira tem Copa do Brasil, Ilha do Retiro, 15 mil pessoas. Ganhou, já tem na outra quarta de novo. E sempre dependendo muito valendo muito a saúde financeira do clube. O time joga, o time ganha mais. Não, veja, eu tô entendendo o que você tá fazendo, mas assim, ao mesmo tempo é foda ter que... É por isso que eu falo que... Por que tem que convencer? Porque se não for a gente, não é ninguém. Não, veja, não, eu digo... Não, entenda. Eu tô falando assim, o que é o trabalho do esporte atualmente? Por que precisa convencer de que menosprezar esse jogo pode ser uma facada no próprio peito? Caramba, assim, Roger, cara vivido no futebol. Não é possível que ele não saiba, não. Assim, detalhe, vivido no próprio esporte. Inclusive, é uma das situações para ele ser treinador do esporte. É de saber exatamente como funcionam as coisas. Como é que ele pode colocar... Assim, mesmo que ele coloque assim, ou não, pô, com essa escalação dá para classificar. Mas e se por algum cenário um time inferior, no nível além do aceitável, de repente não consegue encaixar e não traz essa vaga? A troco de quê? Por que ele acha que isso não poderia pesar para o trabalho dele? E a mesma coisa que eu falei no pré-jogo. Tem uma hora assim que parte, Fred, de quem faz o clube também. Quem faz o clube chegar assim. Olha, a final é prioridade aqui na ilha, mas esse jogo também tá? Assim, esse jogo também vai ser com desgaste, vai ser uma semana difícil e tal, mas não tem escolha nessa semana não, porque não tem. É isso, não tem escolha. Então, o esporte vai ter que jogar. Veja, até porque, querendo ou não, na lógica, a gente poupou no jogo de hoje, né? Já que não foi o time titular que a gente... Veja, na cabeça de Roger, ele pode colocar um time com peças importantes e de repente dá certo, ok. Mas o que ele não pode fazer é descaracterizar dentro de uma lógica devido ao jogo domingo. Isso só vai poder ser feito se, em algum momento, em Cariacica, o Sport encaminhar a vaga. Aí, meu irmão, ele tá autorizado para dizer, meu irmão, bota Dedé, bota o jogador que ele cita tudinho, bota o que ele quiser. Mas até que essa vaga seja desenhada, sim, a prioridade dele não... Veja, nesse momento, a prioridade de Roger não é o jogo dos aflitos. Pronto. Isso. A prioridade de Roger nesse momento não é o jogo de volta com o Náutico. Era o jogo contra o Náutico, da Ilha do Retiro, até o jogo acontecer. Agora que acabou, a prioridade de Roger é passar da primeira fase da Copa do Brasil. Ele tem... é uma obrigação dele como treinador do esporte, Fred. Perfeito. Não passar é do jogo. Mas para não passar, você precisa aceitar várias situações. A do ano passado, por exemplo, eu considero inaceitável. A de Pepa, fazendo o teste no jogo contra o Operário. O Operário que esse ano foi eliminado por um time Porto Velho. Dentro de casa, assim. De vez em quando, o jogo do Altos, o Sport jogou muito mal. Mas aquele gramado difícil, o Altos bate em todo mundo. Faz parte da vida. É ridículo, de todo jeito, mas perdeu. Mas o do ano passado, com o Pepa fazendo o teste, rodando elenco no jogo de Copa do Brasil. Detalhe, como é que o Sport pode cogitar fazer isso um ano depois de ter feito isso e ter dado errado? Isso. A tendência é que ele leve todos os titulares, tá? Para a viagem, o que já é importante, e que na viagem eu espero que ele considere. Cássio sinalizou muito bem. É claro que a gente está fazendo um programa pós-final, é claro que a gente vai falar muito do jogo de domingo, mas foi fundamental fazer, Cássio, essa parte aqui em relação à Copa do Brasil, porque não é uma escolha, nem de Roger, nem de Matheus, nem de Cadico, tá? Nem de Ítalo. É uma obrigação. O esporte precisa, financeiramente, moralmente, sendo campeão ou não. Porque a gente estava aqui dizendo isso. É muito bom pensar, vamos poupar ali porque a gente vai ser campeão domingo. E se não for, perde os dois. Garante o que vem primeiro. O que é que vem primeiro? Porque se o estadual viesse primeiro, a gente está dizendo aqui para colocar força absoluta máxima no estadual e 2 dias depois, força máxima de novo na Copa do Brasil. Assim é a vida. Até porque, Cássio, esse elenco não vem de uma sequência desgastada. Esse elenco fez 3 jogos aí em 20 e tantos dias. Tá? Não há um desgaste prévio. Detalhe, e depois disso, vai jogar apenas nas quartas-feiras, dentro de casa, sem viagem. Até 21 de março, quando começar a Série B. Isso. Essa viagem para o Espírito Santo... É a última. É o último problema de agenda do esporte. Sim. Antes de transformar isso num problema, é enxergar que hoje é 1º de março. Nas
próximas 3 semanas, essa viagem para Cariacica é o único ponto fora da curva. Você não pode transformar como se tivesse, meu irmão, como se tivesse indo fazer um jogo em Antofagasta, não, pô. Como o Arthur Aguiar bem escreveu aqui no superchat que ele mandou há pouco, a Copa do Brasil e o jogo de volta terão que ser com o Roger. Agora, nós é que somos passageiros. Só nos resta torcer. Mas não dá para a Série B. É o que Arthur traz aqui. Me surpreende, veja, com o que tem sido até aqui, me surpreenderá muito se ele for treinador do Sport na 38ª rodada. E se isso acontecer é porque teve alguma metamorfose durante. O Roger atual, eu não consigo, tá difícil de achar que ele vai ser o treinador do Sport na 38ª rodada da Série B. Eu, sinceramente, sobre essa questão, também acho que Roger não vai ser demitido. Se dependesse de mim, cara, se dar uma sentença a ele desse domingo para segunda, eu também não daria. Não, não. Eu também não daria. Eu acho que eu tenho todas as críticas aqui. Roger é o treinador do Sport na Copa do Brasil. Eu só espero que toda a turbulência causada por ele mesmo dessa última semana tenha sido uma experiência que ele possa extrair e mudar. E ter uma perspectiva melhor de gestão desse elenco, para além de valores que ele superdimensiona e recalculando um pouco a rota. O tal do coração em relação aberto, né? à qualidade. Não sei se só o coração aberto, mas outras questões. Trabalhador. Vamos ouvir agora um trecho da coletiva de Roger, porque muita gente pediu para que a gente visse aqui essa coletiva. Vamos assistir. Márcio tá com ela na agulha, tá? Michelangelo, lá de Buenos Aires, mandou vários superchats aqui pra gente hoje. Entre vários superchats que ele mandou, ele pede a coletiva de Roger, tá? E também perguntou como participar do Clube 45, ele que já é membro aqui do canal. Michelangelo, eu vou pedir para Rodrigo Carvalho, que é quem cuida do Clube 45, procurar você de alguma forma. Talvez quando você tenha se tornado membro, a gente tenha contato, algum e-mail teu, e aí Rodrigo te procura para fazer essa transição dos membros aqui do canal para o Clube 45, que é a galera que nos apoia via apoia.se. Mas, Márcio, pode trazer o play e vamos ouvir o que é que Roger disse desse jogo de hoje. Às vezes é bom ver e ouvir porque a gente capta também o tom que muitas vezes a descrição de texto não tem. Pode saltar vídeo aí do NE45. Final a ser aplaudida, né? Legal pra caramba quando a gente vê duas equipes que realmente se propõem a jogar futebol e buscam vencer o jogo do primeiro ao último minuto. Quero deixar meu agradecimento ao meu torcedor. Obrigado por todo o carinho, obrigado por essa festa linda, foi lindo. Realmente vocês nos trazem muita energia quando realmente a gente está nessa positividade, nessa alegria. A gente quer agradecer. Realmente a gente queria poder entregar uma vitória a vocês, é importante para nós. Bom, a avaliação é que acho que o primeiro tempo a gente demorou um pouquinho a encaixar, principalmente o lado esquerdo. Demorou um pouquinho, não encaixou em momento algum. Que a gente trabalhou. E aí eu tive uma janta com o Felipe Gimenez, nosso CEO, essa semana. Eu aprendi que não dá para controlar tudo. E daqui a pouco, se a gente quer controlar tudo, você acaba ficando louco, doente, sem dormir, enfim. Então, são fatores que são treinados e alguns erros que a gente não pode ter. Infelizmente, numa final, são detalhes. A gente trabalhou todos os encaixes, primeiro para a gente melhorar um pouquinho o nosso encaixe, e as situações e os gols, né? Acho que infelizmente a gente teve duas falhas que não pode ter, que custa muito, né? Quando a gente não deixou de acompanhar ali o Castilho, é algo que a gente precisa fazer. E no segundo gol, para mim, no melhor momento nosso, onde a equipe volta muito melhor, volta mais lúcida, volta forte, volta confiante, botando o Náutico para trás, criando oportunidade, tendo um domínio amplo, e aí a gente acaba errando uma bola ali com o Ramon, que acontece, é do jogo, a gente também não dá para controlar tudo. Agora, valorizar o que a gente fez aqui. A gente fica triste de tomar um gol no último momento, mas é valorizar o que essa rapaziada está fazendo.
tem uma equipe do outro lado também muito bem treinada, pronta para fazer um grande campeonato nacional. E a gente lamenta, principalmente por ser o último lance, e algo que dava para controlar a bola estava no nosso pé, saindo com o contra-ataque para tentar fazer um 4-2 e você toma um 3-3. Então, é isso, cara. Não dá pra gente também ficar lamentando. Finais é feita de detalhes, é feita de grandes jogos. É valorizar o que foi feito hoje. Mais uma vez, agradecer a fé do meu torcedor. Fundamental que ele nos apoie. E vamos embora. Vamos pensar primeiro na quinta-feira, no Espírito Santo. Depois a gente pensa na final novamente. Esse primeiro trecho aí, absolutamente tranquilo de Roger. A gente tem mais trechos, Márcio? Porque acho que tem o do 45 que ele fala sobre Zé Lucas, né? Então vamos soltar, porque esse primeiro trecho, um trecho bem equilibrado de Roger. Sereno, na verdade. Sereno, inclusive pontuando a Copa do Brasil primeiro, antes da final. E obviamente você nunca vai ver um treinador dando uma carga para um erro de Ramon, para um erro de Benevenuto, para um erro de Zé Gabriel, como um analista aqui, né? A gente tem toda a liberdade para dizer que o que Ramon errou não pode acontecer e o que Zé Gabriel fez não pode fazer. Mas eu entendo quando o treinador diz que isso está fora do controle dele, e realmente está. Se ele ficar pensando em cada erro desse, realmente a cabeça dele explode. Vamos para o outro trecho, Márcio, por favor. Estava nas últimas coletivas? Não. Tem que vir todas. Eu já expliquei isso. Essa é a pergunta sobre Zé Lucas. Sabe disso? Sim. Teve uma lesão de grau 2. Ele ficou 24 dias parado. A equipe começou de um jeito. Quando eu comecei a pré-temporada, ele era o titular da equipe. E eu entendo muito sobre isso. Quem é o maior ladrão de bola do campeonato hoje? Zé Gabriel. Um cara que dá um equilíbrio no nosso meio campo. E eu não estou aqui para fazer comparativo entre Zé Lucas e Gabriel. Eu estou aqui para dizer que quando começou, assim como não estou aqui para comparar House e Thiago Couto, porque o Thiago Couto, nas 2 primeiras rodadas, pediu para não ser convocado porque ia ser negociado. Então eu também não consigo, entende? Como assim, tem coisas que eu não controlo, como uma lesão do Zé Lucas, eu não controlo. Ele ia ser o titular da equipe, estava treinando como titular. Então assim, hoje pude oportunizá-lo. A gente tentou algo diferente, com 2 volantes mais fortes, tento potencializar ele. Já disse algumas vezes, é uma prata, na hora que eu puder, vai jogar, quinta-feira deve iniciar jogando, a gente está tentando minutar, mas de alguma forma eu preciso ser justo. Não dá para sair atropelando os processos. Não fui eu que combinei com isso, o atleta teve uma lesão, ficou um tempo fora. Eu estou respeitando o processo que ao nosso ver é justo, assim como foi com o House. Beleza, tinha que ter tirado o House antes. Ok, só que ênfase nisso. Quem lá no começo pediu para não jogar foi o Thiago Couto, e o empresário dizendo que tinha uma proposta para sair. Qual seria a outra opção? Seria justo eu tentar dar uma sequência no outro. Que o Thiago vive um grande momento, não precisa falar, ele jogou 20 jogos na Série A, foi um dos destaques. Mas eu também preciso balancear, eu tenho 30 casos para administrar. Assim como o Adriano vem treinando muito bem, e hoje a gente optou por ele no banco, porque é justo. Então assim, existe uma pressão, e ela é boa, e eu quero viver isso, porque quando tem essa pressão, é sinal que eu estou num time grande, eu preciso saber administrar e crescer com isso, mas também precisa ter o bom senso de todo mundo aqui, né? Então, a gente está tentando, quinta-feira já inicia o jogo, a gente vai dar minutagem para ele. Eu disse que quando tivesse 2 rodadas eu quero rodar todo mundo, oportunizar todo mundo, fazer da melhor forma possível, que é melhor para o esporte sempre. Veja, nessa fala dele aí, primeiro, ele expôs bastante a opinião, então dá para comentar em cima. Prefiro ele falando desse jeito, tá? Assim, do que deixa. Porque, para não ter arrudeio, por exemplo, para dizer que eu discordo bastante da conclusão que ele teve em relação aos goleiros. Ele fala dos 2 primeiros jogos ali, só que nesses jogos Thiago Couto não era nem banco, o banco era Denis. Sim. O banco era Denis. Na hora que Thiago Couto Denis e Adriano. Denis e Adriano. Na hora que Adriano, que é o goleiro do Sub-20, já deixou de ser Sub-20. Na hora que Thiago Couto passa a ser reserva, o ponto que ele citou ali umas 2 vezes, pelo menos,
sobre Thiago Couto sair, isso já tinha sido encerrado. Na hora que Thiago Couto vai para o banco, Fred, já fica à disposição. Thiago Couto não ficou à disposição em nenhum momento quando estava para ser negociado do jeito que ele falou, que é verdade. Mas na hora que ele vai para o banco, significa que já se acertou. E aí você pode até considerar o que ele falou. Nesse momento, ele já estava tendo que dar sequência a House. Claro. Ok. Mas na hora que House falha 3 vezes em 4 jogos, aí a bola passou de novo para Roger em transformar a mudança em um problema. Veja, na hora que House falhou em 3 dos últimos 4 jogos e o treinador ainda estava reticente em relação à mudança, nesse momento, tudo que ele falou eu desconsidero. Tudo que ele falou ali, eu acho que ele está dando uma viajada. Porque nesse momento, ele já estava indo contra a lógica. Ele deu a sequência a House não aproveitou, falhou no jogo. Sim, falhou contra o Maguari, falhou contra o Santa Cruz e ali tinha 12 dias. Isso. Então, na hora que ele falha de novo e vira um problema, então isso já estava na conta de Roger. Sobre o segundo ponto, que é a utilização do Zé Lucas, que ele meio que já adiantou que o Zé Lucas vai jogar contra o da Desportiva, talvez porque na cabeça dele Zé Lucas continua não sendo titular, então vai ser um time... O que para mim até me preocupa um pouco foi quanto a isso, sabe, Cássio? Porque... Essa frase de Zé Lucas, que era para ser considerada algo positiva, mostra que indiretamente Roger está vendo esse jogo de quinta para colocar o time reserva. Porque quando ele já está cravando... Veja só, ele não crava dizendo que Zé Lucas jogou muito e que agora Zé Lucas é titular na quinta-feira. Não é isso. É que ia rodar, é que é minutagem, tá chamando o jogo de minutagem. E ele supervaloriza e defende Zé Gabriel antes de fazer ponderações sobre Zé Lucas. Então, aquela nossa preocupação que acabou de vir sobre Copa do Brasil, ela existe. E outro ponto sobre... eu tô usando o critério para falar dentro do que Roger disse. Zé Lucas machucado, Zé Lucas que teve questão de férias, de voltar... Ele não estava indo para o banco. Quando é que, entre aspas, Zé Lucas vira um problema? Entre aspas, é porque é um problema para Roger, aparentemente, né? Quando é que vira um problema? Quando ele passa a ir para o banco. Veja, se o jogador... Eu estou dentro de uma seguinte lógica. Se o jogador está no banco de reservas, ele está à disposição. Isso. Então, na hora que ele fala que o jogador estava machucado, na hora que ele fala que ele vai colocando, ele vai enumerando problemas, para mim esses problemas deixaram de existir no momento que Zé Lucas já estava à disposição, Fred. Perfeito. Então que é a mesma lógica de Thiago Couto. Ninguém está dizendo que Thiago Couto era para ter sido goleiro no início, não. Mas na hora que resolveu essa pendência, olha, ele vai ficar, ele vai para o banco e o outro está falhando, pelo amor de Deus, como é que tu não troca? Vai perder, entre aspas, vou perder o jogador na resto da temporada, e daí se perder, meu irmão, vai ganhar outro muito melhor. E nesse caso de Zé Lucas, na hora que Zé Lucas passou a ir para o banco, e outra, ele precisou escutar de um estádio. Quando isso acontece, meu irmão, dificilmente torcedor, e sobretudo uma voz em uníssono, dificilmente torcedor pede jogador merda mesmo. Geralmente, quando o estádio do time grita para um jogador, ou é porque esse cara é realmente bom, ou é porque esse cara tem uma estrela, um cara que decide, entrou e... É no mínimo um talismã ali. Ninguém pede, meu irmão, ninguém faz galhofa, ninguém tá pedindo para entrar. Sabe por quê? Com todo respeito, naturalmente, a gente nunca vai escutar isso de Denis. O estádio pedindo para botar Denis no gol. Ou Dedé, já que ele cita tanto. Dedé. Nesse momento, Dedé vai ter que evoluir para... Isso não vai acontecer. Quando o estádio pede Zé Lucas, é porque todo mundo ali que frequenta o esporte, antes de Roger, sabe, porque não é difícil saber, que aquele menino rende. Aí o menino entra e rende. Rende de tal forma que incomodou ele na pergunta. A pergunta ele devolveu, foi um pouco o Rogério Senna, no sentido de, você estava aqui nas coletivas, não precisa estar na coletiva... Não precisa, ele fala, precisa estar todo dia, não precisa. Não precisa estar na coletiva. Assistiu... Quem precisa estar todo dia na coletiva é Roger. É a única pessoa que precisa estar todo dia na coletiva é ele. Exato, perfeito. E assistiu os jogos, imagina que o cara tinha assistido. Então o cara viu os jogos, o cara fez a pergunta, o cara sabe, tá por dentro. Não houve uma defesa sobre o que Zé Lucas fez no jogo. Antes de dizer, não, entrou muito bem e tal, vou oportunizar. Não é oportunizar não, pô. Isso tá difícil de entender para ele. Tá muito difícil. Tá muito difícil para ele, não é oportunizar não. Zé Lucas é que vai ter oportunizar, pô.
Zé Lucas, se você colocar Zé Lucas em campo, Zé Lucas é que vai oportunizar o seu trabalho, é que talvez deixe seu trabalho talvez Zé Lucas faça seu trabalho e ir mais adiante. O que ele está vendo como um problema, no momento que ele se der conta que pode ser uma solução para... cabeça de treinador, tem toda uma lógica, como você falou aqui, ele treinou o time a semana inteira, teve personalidade, na hora que não funciona tão bem, se fechar numa ilha, quem é que fazia tanto isso? O problema é que o Sport está permitido, o Sport que faz o Sport está permitindo que o treinador tão cedo feche numa ilha. E na hora que ele se fecha na ilha não é a Ilha do Retiro, é uma ilhazinha de redoma. Ele cria uma bolha para ele mesmo, né? Zé Lucas não está dentro dessa ilha. Assim, eu não consigo imaginar alguém do lado do Náutico achando ruim. Pensa assim, ninguém do Náutico, todo mundo do Náutico deve estar concordando, é isso mesmo, Roger. Deixa esse menino. Eu acho que é um ponto fundamental. O Zé Lucas simboliza isso, mas não é só Zé Lucas. Não, isso é porque estou batendo nessa claro, tecla em outras peças. Até porque foi o que foi perguntado diretamente. Foi perguntado. Mas o ponto central me parece ser a dificuldade de Roger em lidar com a qualidade de quem chegou depois. Ele prefere, às vezes, o esforço e a fidelidade de quem chegou antes, de quem quer jogar no esporte sob qualquer aspecto, do que a qualidade de quem chegou depois e que talvez, Cássio, essa qualidade não tenha sido mostrada de imediato. Hoje, Yuri Castilho entrou, fez 2 gols, apesar de ter cometido um pênalti bem absurdo antes. Absurdo. Mas é óbvio que Yuri Castilho se capitaliza e que Roger não vai ter uma recaída quanto a Gustavo Maia jogar na frente dele. Óbvio que não vai haver... Sobretudo porque não entrou bem. Essa recaída. Agora, Iago Felipe entrou bem, Cássio, quando teve essas primeiras chances. Mas ok, não desenvolveu, o Sport não encaixou imediatamente quando ele foi colocando Iago Felipe, Depena. De fato não houve, Cássio, um super encaixe imediato. Mas não é possível que ele tire conclusões mais severas sobre Iago Felipe, sobre Depena, sobre Max, por conta de uma partida e meia, 2 partidas. E que ele transforme um jogador como Marlon no seu titular hoje, numa posição que sequer é a de Marlon, por uma questão conceitual ou por uma questão de reconhecimento do trabalho, do esforço, da entrega desde o começo do ano. Repito, não é por conta de Marlon diretamente em um lance, em uma jogada que ele errou, em 2, em 3, em domínios fáceis que ele acabou se complicando e não conseguiu dar uma assistência limpa e clara para ninguém. É um jogador que mais uma vez jogou e mais uma vez não fez gol e mais uma vez não deu assistência. Mas não é por isso. Repito, é muito duro porque às vezes a gente critica Roger e por essa crítica de Roger a gente precisa colocar jogadores na roda. Mas eu não queria vilanizar Marlon nem Pedro Martins ou mesmo Gustavo Maia, que são símbolos dessa escolha. House a gente precisou vilanizar, porque Roger empurrou ele ao precipício ao deixá-lo na condição de titular de um time acima do nível técnico do goleiro, sobretudo com um reserva que não era para ser reserva, que era para ser o titular. A ordem dos fatores, se Roger tivesse respeitado a ordem dos fatores desde o começo, Roger poderia ter um House confiante como reserva. E ele agora tem um House com a perda de confiança se voltar a precisar do goleiro. Para além dessa questão, Cássio, da mão de Roger tão direta na atuação deste domingo, eu queria que a gente voltasse agora a falar um pouco mais da atuação. A gente teve dois caminhos para colocar peso negativo aqui. A escalação e o desempenho do primeiro tempo, que deixou o Sport vulnerável a ser nocauteado e a sair com um 2-0, um 3-0 eventualmente, naquele primeiro tempo. Mas por outros caminhos, o Sport sobreviveu, o Sport resistiu, o Sport empatou, o Sport falhou de novo, busca o empate de novo, vira o jogo
perde a chance de sair com a vitória por erros individuais muito graves. Erros que estiveram no primeiro tempo e que o Náutico não massacrou e que no segundo tempo foram mais pontuais e o Náutico acabou sendo também mais preciso nas bolas que recebeu fáceis do Sport. No fim das contas, o que é que pesa mais negativamente para o Sport como saldo desse primeiro jogo puxando para o segundo? Quando eu perguntei a Atos na parte do Náutico sobre o quanto ele enxerga de peso nos erros de ataque que impediram o Náutico de matar o Sport no primeiro tempo, ele descartou, disse que isso aqui não se repete. Ninguém cria tanto e perde tanto por 2, 3 jogos seguidos. Você acha que os erros individuais que a gente viu na saída de bola, as entregadas em sequência que o Sport deu, foram erros de uma noite e não correm risco de aparecer, ou para você é um tormento que volta para os aflitos? Também faço a pergunta, você acha que Roger seria capaz de manter isso aqui para os aflitos? Vamos lá, a primeira parte. Ramon, eu acho que foi uma das, ou a pior atuação. Eu já falei aqui, mas a gente pensando no corte, né? Assim, na parte desse bloco do Sport. Uma das, ou a pior atuação de um zagueiro que eu já vi no Sport num jogo desse tamanho, Fred. E o que é um jogo desse tamanho? Uma final de campeonato, um jogo assim, estádio lotado, o peso que tem e tal. Foi... nem acho mau zagueiro, não. Acho que já... mesmo participando diretamente ali do super rebaixamento do Sport ano passado. O Sport pagou R$1 milhão em Ramon, né? Lembrando, né? Mas a atuação dele, o lance que ele entrega, que ele dá o gol pro Náutico, ele tinha feito aquilo já umas 3 vezes durante a partida. No primeiro tempo, no segundo tempo. O próprio lance do ataque, ele foi justamente até para completar, que nem no ataque o lance é claríssimo lá e ele desperdiça a chance. Mas assim, como zagueiro, foi uma atuação inacreditável. Aí você vai para Benevenuto. A mesma coisa. Não, a mesma coisa não, vamos ser justos. A de Ramon foi pior do que Benevenuto. Um detalhe, Benevenuto faz o gol contra, mas isso eu já disse aqui, para mim, a falha de Ramon é pior do que a de Benevenuto ali, tá? A de Benevenuto, Fred, ele corta ali porque a bola é pro gol, ele tenta cortar e infelizmente marca contra. Mas aquele lance só existe porque um zagueiro dentro da área tenta sair daquele jeito. Sim. Então eu considero o segundo gol do Náutico, a falha de Ramon, muito maior que a de pior Benevenuto. do que a de Benevenuto. Muito maior. Benevenuto só tentou evitar. Benevenuto cometeu outras falhas ao longo do jogo. E aí foi muito problemática a atuação dele. Porque ele estava muito mal e morreu aos 30 e poucos do segundo tempo. Com o Sport já não podendo fazer... o Sport já não podia mais fazer substituições e não dava nem para dizer, pô, o cara cansou porque o cara fez tudo hoje. Era o contrário. Eu até comentei, que a gente vê agora que a gente vê o jogo aqui, mas trazendo assim, ó, nem aquela reação, pô, o cara jogou tudo, mas acabou. Disse, ó, é o contrário. O cara jogou nada e para completar agora tá cansado. Morreu no final. Ou seja, o cara, além de já ter ido muito mal, no final cometeu 2 faltas ali na lateral, dando bola parada pro Náutico, justamente já por estar ultra cansado, esgotado. Então a dupla de zaga do Sport, detalhe, é o contrário da semifinal. Semana passada a gente tinha colocado bem pros 2 e mal pra Raucho. Sim. Agora é o contrário, bem, a gente vai ver o campo da preferência, obviamente, porque tu fala esses 3 porque não tem segredo nenhum. Obviamente, diria até muito bem para Thiago Couto e muito mal para a dupla de zaga. Fred perguntou, a pergunta foi se... Eu não estou colocando nem Zé Gabriel ainda, porque eu acho que ele entra como vilão do jogo também. Tá rodando demais o lance dele que a gente vai botar o print já. Ou ele toca aqui, ou toca ali, ou chuta para frente. Ele chuta o cara Vamos trazer o print aqui então, Cássio. A gente tem um print, é óbvio que a gente tem um print. É irritante, tá? Irmão, Márcio, vamos trazer para a tela o print. Opção de passe. Até a opção de passe aqui. Detalhe, os 2 aqui são opção de passe. Ou um chutão para chegar Zé Lucas está assim, Cássio. Zé Lucas está aqui, ó, pedindo a bola. Aqui, ó. E detalhe, a bola rasteira. Detalhe, só um ponto aqui, Cássio. Ele vai chutar em cima do cara. Assim como o Roger falou, e eu já tinha dito aqui, porque essa bola vem com pulse. Que já poderia já tinha errado aqui. Já tinha errado, mas ele perde a bola. No entanto, quando ele perde a bola, 2 jogadores do Náutico ficam. Porque estavam brigando pela bola contra a pulse. E a bola sobrou para Zé Gabriel. Eu enxerguei aqui o 4º gol do Sport como... Porque era Isso aqui é o último do Náutico. É o último do Náutico. Se ele passa para Zé Lucas, olha o cenário que ia ficar. No mínimo, Zé Lucas
acionava imediatamente e o aqui- Sport ia aqui é 3 Iago, contra 1. Aqui é Iago e aqui É Gustavo Coutinho. é Coutinho. E ali Maia. Não, Veja aqui só. é Maia? Não, Maia é Iago, aqui, Felipe, Iago, Maia. Coutinho, Iago, Felipe e Maia. Certo. Se ele acerta a bola aqui com o Zé Lucas, era um contra-ataque Agora, mortal pro Sport. era um passe simples, mas que ele estava com dificuldade, porque alguns minutos antes, ele errou um passe bizarro, do mesmo jeito que a gente... Meu irmão, era o pezinho aqui. Lá na frente, Lá né? na frente. É. Mas esse aqui, ele dá um bombom. Ele dá um bombão. Em cima do cara do É um azar enorme que esse bombão Mas aí- já vire mas um é coisa de contra-ataque. pelada, mas é coisa de Mas pelada. ele não pode dar esse bombão. Não pode. Ele não pode dar. Porque detalhe, Cássio. Ele precisava levantar a cabeça e sair tocando com o Zé Claro, Lucas. pô, veja. O bombom não pra mim justifica, não. O Sport tocou bola nos piores momentos possíveis. Inclusive, o Zé Gabriel acertou saída de bola nesse segundo tempo, super pressionado. Isso aqui é uma cavalice dele, uma burrice. Não, mas veja, Das maiores. aí aqui, e com esse lance, com esse print, que daqui o Náutico recupera, essa bola vem pra cá, e, enfim, vira o terceiro gol do Náutico. E ele mergulha, Fred, na piscina dos vilões do Sport nesse jogo. Sim. Mas se sai um terceiro gol do Náutico, tem outro jeito. Ó, esse lance não aconteceu, não. Ia ter mais uns 2 minutos, o Náutico arrumou um escanteio, foi lá E o Tussânia e entrou. saiu. 3-3 de todo jeito, certo? Ele não era vilão do jogo. Ele virou vilão do jogo com esse lance. Os vilões do jogo, porque a cota foi muito maior. Inclusive, aqui está toda a reclamação, porque detalhe, aqui ó, o print, Fred, já está em 50 do segundo tempo. Tem gente que dizer que esse gol foi aos 48, 49, pelo amor de Deus, está em 50, pô. Isso era... Faltavam 40 segundos, cara. Não, Só ali então. pra tela. E, obviamente, isso fica porque, como é o último lance do jogo, fica marcado como Zé Gabriel. Mas Ramon e Benevenuto foram muito piores. Muito, na minha opinião, muito piores. E respondendo agora a primeira pergunta. Se existe o temor da repetição disso para o jogo de volta. Nessa escala, não. Veja. Nessa escala, não. Porque, assim... sabe por que não? Porque se eles repetirem, os dois, Ramon e Benevenuto, seriam 180 minutos com a dupla de zaga... Entregando o tempo todo. Entregando o tempo todo. E aí, no final, aí tem hora que assim, não dá, é inaceitável. Acho que comprometeria muita coisa, inclusive, da montagem do elenco do Sport. Seria um jogo inteiro, porque eu acho que Ramon e Benevenuto foram mal o jogo inteiro. Errar, Muito falha, mal. Muito mal os dois, o jogo inteiro. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer no jogo de volta, pela pressão que o Náutico exerce, pelo estilo de jogo, possivelmente, mas não na escala desse jogo. Perfeito. A escala desse jogo foi muito, muito acentuada. Por isso que eu acho que Zé Gabriel entra no vilão, mas ele está muito abaixo dos outros dois. Então, talvez o Sport cometa menos isso, porque estatisticamente tá meio difícil acreditar que os caras vão passar 180 minutos dando gol. Dando gol. E a outra pergunta... Se você teme que Roger siga nessa viagem dele... Da escalação total. Da escalação de não ceder, seja Zé Lucas, seja Iago Felipe, seja Depena. Eu tenho pra mim que ele não queria perder Gustavo Maia no titular, mas ele perdeu. Detalhe. Não, 2 guerreiros ele perdeu. House e Gustavo Maia. Não, porque, veja, se Barleta ou Castilho, se um dos dois tivesse sido mais ou menos, ele tá vendo, Maia pegaria essa vaga fácil. Mas aí foi além dele. Eu acho que Barleta fez uma parte, estava liso. Também acho. Vi muitas críticas a Barleta, mas discordo delas. Não. Veja, essas críticas, se forem no primeiro tempo, ok, mas aí vai para todo mundo. Na hora que o Sport começa a jogar, na hora que o Sport começa a competir, importantíssimo. Se encontrar, eu acho que Barleta estava liso nesse jogo. O drible que por muitas vezes não acontece, nesse estava acontecendo. E de Yuri Castilho, um cara que comete um pênalti absurdo daquele, conseguir se reencontrar no jogo, porque aquilo é para acabar a atuação do cara. Sim. O pênalti que ele comete no primeiro tempo e no fim das contas marca 2 gols. Porque o gol de rebote dele, no lance de Filipinho, não é fácil. Pegar a bola, foi no terceiro andar de pegar aquele rebote. Chato. Eu achei que não ia chegar, não. E o segundo gol é um gol que a gente costuma dizer aqui. É o gol que o Sport está pagando o que está pagando para ter Yuri Castilho. Exatamente. Ele é o quê? 100 mil, 150 mil? Veja... Sei lá, deve ser nessa faixa. Por aí, 150, pronto. Por aí. O segundo gol dele na partida, Fred, é coisa disso, tá vendo? É por isso que custa isso aí. Porque não é todo atacante que vai receber uma bola, vai ganhar do zagueiro, ficar bater cruzado e enfim, marcar. Ou seja, o Sport ganhou, porque um virou titular e Barleta voltou, estava machucado. Então o Sport ganhou, isso vai além de Roger.
Eu acho que na dupla de zaga, muita gente pedindo a Ju, mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que ele vai tentar consertar e talvez seja o caso de tentar consertar. No fim das contas, a discussão é toda no meio campo, né? Aí a gente, infelizmente, a gente estava aqui esse tempo todo, não sei se foi feito. A gente pegou duas perguntas ali para Roger, não sei se foi feita. Você diz, se ele ficou satisfeito com o Marlon. Eu acho que ele precisa assim. Se ele ficou satisfeito com o Marlon, Fred, não tem o que fazer. Eu não fiquei. Eu acho que assim, a expectativa era baixa. Do jeito que foi o jogo, eu disse, valeu a pena? Valeu a pena essa aposta? Eu acho que não valeu a pena. Então, eu diria que depois de fazer 6 mudanças da semifinal para da volta para o jogo de ida da final, eu acho que mesmo a contragosto, talvez ele tenha que fazer algumas mudanças para o segundo jogo da final também. Então, eu concordo com as respostas de Cássio, as duas. Eu acho que o pior que houve do Sport no jogo da Ilha, que foi a escalação de Roger, que transformou o Sport num zumbi no primeiro tempo. Ainda que ele vá na coletiva e diga, poxa, o que a gente treinou, o encaixe não aconteceu. A escalação dele pediu isso. Pouca clareza, pouca qualidade para dominar a bola, para parar, para respirar. O Sport não respirou, o Sport foi bombardeado, o Sport foi nocauteado sem conseguir responder. Tá? Sem ter um jogador para dizer, calma aqui, vamos tocar ali, vamos respirar, vamos sair de lado. Já erramos demais, já levamos um gol, mas tem muito tempo. E se não tivesse, ele tinha que ter feito de algum jeito. Isso. E ele, Roger. A avalanche de erros individuais na saída de bola, nos passes, na marcação. Se isso voltar a acontecer, não tem como jogar. Você vai perder. Assim como o Sport não ganhou o jogo hoje por conta disso daqui que a gente está vendo na tela, por conta dos erros de Ramon. Não tem como jogar assim. A prova é que o Sport fez um bom segundo tempo, Cássio, um bom segundo tempo, com peças individuais jogando muito bem. E o máximo que o Sport conseguiu foi um 3-3, porque deu 2 gols. Até deu mais. Teve um deles que Thiago Couto evitou. O Benevenuto deu com 50 segundos. Pô. Isso. Eu vou trazer agora... No sentido de não acompanhar Paulo Sérgio naquele lance. O campinho para nossa análise individual, mas nessa análise individual a gente vai poder passar por outras questões do jogo. Inclusive quando chegar em Yuri Castilho, eu vou falar algo muito importante, Cássio, sobre Yuri Castilho, porque eu já vi algumas pessoas entrando numa onda de Yuri Castilho ser centroavante. Inclusive, vamos começar, Cássio, a avaliação por Yuri Castilho, autor dos 2 gols, destaque principal do Sport, para que eu possa seguir essa linha de raciocínio. Já vi algumas pessoas aqui no chat, nas redes sociais, falando que Yuri Castilho está provado que ele é o centroavante do Sport, porque fez 2 gols de centroavante. E eu vou dizer aqui para vocês, Yuri Castilho fez 2 gols, entre outras, por não estar jogando como centroavante. O Sport tem que ter esse jogador chegando como elemento surpresa. Quem assistiu o nosso pré-jogo viu o quanto a gente imaginava que ele conseguiria esse espaço, que Zé Roberto sairia para dar esse espaço a Castilho. Era uma ideia que Roger tinha, que não funcionou, mas que fazia sentido. Zé Roberto talvez não tenha condição física, Cássio, para entregar o que um jogo como esse pede. Mas aqui fazia um sentido a lógica de Roger, porque no outro jogo Castilho e Coutinho se bateram muito, mas Castilho e Coutinho se bateram muito porque Castilho veio pela direita. E Castilho é um jogador que já joga pela esquerda, mas a melhor característica dele jogando pela esquerda é que ele vem caindo para dentro. Tanto que os 2 gols que ele faz, ele está pela direita, mas ele aparece ali como elemento surpresa, como alguém que não está sendo marcado como se marca um centroavante. Então não vamos cair nessa armadilha. O Sport demorou tanto a ter um ponta que faz gol, que quando esse ponta que faz gol aparece, o torcedor diz, transforma ele em centroavante. Não é para ser tão incomum você ter um ponta que faça gol. Castilho é um ponta que faz gol e que pode ser muito melhor municiado com mais subidas de Filipinho e se você tiver um meia. Porque o Sport jogou com o Marlon de meia que não aconteceu. De novo. Tá? De novo. E os 2 meias que o Sport tem para colocar no lugar de Marlon, que são Depena e Maxi, são jogadores que caem pela esquerda, o que deixaria esse time encaixado como uma luva. Dificilmente a gente vai ver isso no jogo de volta, porque eu acredito que o Roger vai fazer uma mudança no jogo de volta, Cássio. Eu acho que Zé Lucas vai ser titular desse time, mas eu acho que ele vai jogar com 3 volantes nos aflitos. Por que eu acho que ele vai jogar com 3 volantes nos aflitos? Porque o Sport durou pouquíssimo tempo
sem os dois volantes. O Sport empata o jogo, joga ali alguns minutos, porque quando o Sport empata, Zé Lucas, esse trio que estava para entrar, estava na beira do gramado quando o Sport empata o jogo. Ele coloca, mas acho que ele não deixa 5 minutos. Aí ele já tira a Barleta para colocar Iago Felipe. Então, eu tenho baixíssimas expectativas de um Sport com Zé Lucas no lugar de Pedro Martins e, por exemplo, Depena no lugar de Marlon. Um Sport com Zé Gabriel, Zé Lucas e Depena. Eu tenho pouquíssima expectativa de ver isso acontecer. Eu acho muito mais fácil um Sport com Zé Gabriel, Zé Lucas e Iago Felipe. Tá? Roger, repito, foram 5 minutos hoje, Cássio. 5 minutos. Sem os volantes. Tá? Então, acho muito difícil que aconteça. Mas, dito isso... Detalhe. Dentro desse sarrafo, veja, não vai... Esqueça o meia. Aceito. Eu também aceito. Óbvio que eu também aceito. Aceito. No caso, essa formação que também você falou. Também aceito. Até porque também não vamos pensar em ser cavalo do cão 100% nos aflitos. Você pode guardar substituições para o segundo tempo. No fim das contas, assim, ia ter a vantagem do empate, mas no mínimo o jogo começa com a final aberta. Veja, até você levar um gol, você está estendendo a final para a disputa de pênaltis. Então, assim, você não pode apostar no sentido de apostar um resultado do confronto. O confronto está aberto. E com o tempo pingando pior pro outro lado, tá? O tempo pingando pro outro lado, porque a pressão do Náutico vai ser maior por ser mandante e por ser tratado por todos, com razão, obviamente. Sobretudo agora. Como favorito pro jogo. Então, quem é favorito carrega uma pressãozinha maior de fazer o quê? De ter que ter sempre uma postura mais de se incomodar com o empate. Não acho que seja um absurdo se o Sport for com 3 volantes. Eu acho que vai ser um absurdo se o Sport for com Pedro Martins e Marlon. Tá? Mas como eu abri com o Castilho... Mas tu não considera nem que esse risco... Considero que existe. Assim, Depois de tudo que foi Roger, considero que existe. E quando ele já está escalando Zé Lucas no próximo. Na quinta-feira, mas detalhe, para mim Zé Lucas joga quinta para jogar bem e ganhar de vez a posição para domingo. É isso que eu espero ver. Zé Lucas jogando bem, Iago Felipe jogando bem. Vamos ver o que é que Roger faz na quinta para a gente puxar em pouquíssimo tempo. Porque treino, Cássio, vai ser um só. E é isso que Roger tem que entender. O time que ele começar a treinar terça-feira, ele tem que treinar o mesmo time, ainda que ele possa mudar uma peça ou outra, mas treinar a mesma lógica de jogo contra a Desportiva e contra o Náutico. Assim, não tem tempo para ele voltar, vou fazer um coletivo que quando? Se joga sexta-feira de noite em Cariacica. Desculpa, quinta-feira de noite em Cariacica. O jogo começa às 7 da noite, né? É muito difícil para o Sport. Isso aí ninguém está negando não, tá? Cássio, mas como eu comecei por Castilho, batendo nessa tecla de que o Sport finalmente tem um ponta que faz gol e que, por favor, que a torcida não crie essa loucura de transformá-lo em centroavante, muito menos para ter um Gustavo Maia no time. Veja, sobretudo, a partir do segundo gol que ele fez. Aquele gol tem aquela característica de vir de trás. De arrasto ali, de vir de trás. Cássio, Castilho, ele é o culpado do primeiro gol do Náutico. Tá? Ele faz um pênalti desmedido, sem necessidade nenhuma, não ia ser gol, não ia ser seria um risco, mas não era imediato. Poderia até ser, mas o que ele tentou, não havia a menor possibilidade de não dar errado. E detalhe, não seria gol na primeira bola. Arnaldo não dominaria e bateria no gol, já estava até meio de lado. Mas mesmo que fosse assim, o que ele tentou foi a pior coisa possível, porque dali a chance de desarme numa voadora daquela ali, qual é? É irrisória. Mas, Cássio, por ele ser um atacante, por ele ter feito 2 gols, voltado para o jogo bem, para mim a minha avaliação para Yuri Castilho é muito bem. Para mim é muito bem também. Obviamente, Fred, o segundo gol pesa nessa virada, porque se ele tivesse feito um gol e tivesse cometido um pênalti, poderia até... Mas na hora que ele tem a sacada ali do rebote, do lance de Filipinho, no último lance do primeiro tempo, eu considero um rebote difícil, assim, a bola foi bem alta, ele toca ele para marcar. E eu acho que ele tem mérito total no segundo gol, de um lance que... Eu tô dizendo isso para quem nunca viu, mas é porque a gente brincava foi do Bahia, que inclusive era com o Depena, eu acho, né? Era de Depena, que quando o Depena estava num momento maior da carreira, para aquele centroavante colombiano, que agora eu esqueci. Estupian. O Bahia pagou caro naquele lance, que era passe de Depena para ele, né? Esse gol foi caro.
esse gol foi um gol, dentro da loja do Sport, foi um gol caro também. E assim, o Sport investiu para ter um lance como esse. E, enfim, ele respondeu bem. Para mim, o segundo gol faz com que se sobrepõe, acaba se sobrepondo, Fred, ao pênalti, que eu acho um pênalti estúpido, assim, mas eu considero muito bem correto também. Então a gente começa com o Yuri Castilho, tá? E aí agora eu volto pra gente seguir na linha da normalidade das avaliações individuais com Thiago Couto, que talvez seja o outro jogador do Sport que pode sair com muito bem, né? Pode não, sairá. Só se tiver a dúvida se seria um terceiro nome. Para mim é que é muito bem. Defende 2 lances cara a cara, um de Paulo Sérgio com 1 minuto e outro no segundo tempo, que na hora que você olha o replay, você olha que ele foi muito bem no lance. O cara do Náutico finalizou ali para marcar mesmo, assim, era caixa. Participa diretamente do primeiro gol com o lançamento. Aí que ele escorrega, mas ele lança aquela bola para... Ele encontra Filipinho livre, no fim das contas, né? Ele consegue encontrar... No fim das contas, virou uma pré-assistência, né? Porque... Ele, na verdade, ele deu assistência pro gol, porque Filipinho perdeu o gol, Fred, e força o rebote de Yuri Castilho. Mas ele deu o gol para Filipinho naquele lance. Foi bem na bola aérea. Teve alguma outra defesa... Teve uma defesa no chute de Vinícius no primeiro tempo, um chute cruzado, que quando vai para o rebote ele defende com a ponta do dedo e vira um daqueles 200 escanteios seguidos que o Náutico teve. Fred, eu não sei o que seria com o Raul aí nesse lugar, não. E que esse seja outro exemplo para Roger, tá, Roger? Veja só. As mesmas pessoas que estão pedindo Zé Lucas são as pessoas que pediam Thiago Couto. E vale até um último adendo, desculpa, Fred. Foi a melhor partida de Thiago Couto pelo Sport, tá? Porque o Thiago Couto pelo Sport não foi bem. Aí ele vai emprestar pro Vitória, lá rendeu e tal. Foi a melhor partida que Thiago Couto fez pelo Sport, juntando aquelas poucas partidas que ele fez no outro ano. Então, Thiago Couto fica com muito bem. Que sirva de lição para Roger. Um pouco daquilo que o Cássio falou. As pessoas que estão pedindo Thiago Couto, que pediram Thiago Couto, são as mesmas que batem na tecla de Zé Lucas. São as mesmas que questionam que Marlon... Não é que Marlon faça parte do elenco do Sport, não. Repito, a gente não está vilanizando ninguém, não. Mas, pô, vamos dar uma chance à qualidade. O Sport precisa de qualidade. O próprio jogador sabe que não foi contratado para ser titular titular na meia, pô. Assim, Agora, Cássio, a gente vai para avaliação. Vou logo dos 2 zagueiros, Muito que já bom. foram pré-avaliados aqui durante o programa. E não existe ninguém pior do que os 2 hoje no campo. Na dividida, pior foi Ramon. Não, pior foi Ramon. Pior Pior foi Ramon. jogador em campo foi Ramon. Pior jogador do Sport Mas foi Ramon. Benevenuto vai de muito mal também. Não, muito mal. Não é só pra dizer assim, porque você falou assim, Não, pior foi Ramon. muito mal pros 2, mas aqui foi pior, viu? Concordo. Os 2 piores, então, Márcio aí, tá? Muito mal. A saída de bola, assim, foi... Não, tem alguma- desesperador. Não, assim, não é assim, o cara não tá concentrado, o nível de concentração deve estar muito baixo. Era cada passe, assim, fraquíssimo, muitos erros, mal na cobertura, enfim. O Sport jogou... Pro azar do Sport, numa final de campeonato, o Sport teve uma dupla de zaga, assim, inacreditável. Muito mal para Benevenuto. Só não muito foi um azar mal maior justamente por causa desse verde aqui. para Ramon, tá? Vou agora para os laterais, Cássio. E Pulse, ainda que tenha tido um respiro no segundo tempo, é outro jogador que foi um buraco absoluto Não, veja. daqueles 50 primeiros minutos. As né? triangulações do Náutico, na ponta esquerda do Náutico, no caso, lado direito da defesa do Sport, assim, ele não conseguiu antever absolutamente nenhuma jogada. Vinícius, a boa atuação de Vinícius, que a gente já está avaliando aqui, já teve a avaliação do campo do Náutico. Sim. E Vinícius, ele tá com a estrela, tá com De o melhor verdinho. em campo. Se você não tá vendo aqui, foi verdinho e a estrela de melhor em campo. E quando fala melhor em campo, é melhor em campo Não, só do Náutico. do Náutico, né? Então, a partir disso aqui. Se fez, passou driblando, passou na velocidade, passou trocando passes. Simplesmente se sabia que o lado esquerdo do Náutico era poderoso e o lado direito do Sport, que é o que contém isso, não chegou perto, Fred, contou com muita sorte para a quantidade de vezes que o Náutico conseguiu passar e chegar até aqui para essa bola voltando no vira-gol. Muito mal para Pulse, Cássio. Sim. Apesar de uma leve Não, recuperação, eu eu acho que é também muito mal. iria com sim. Porque no fim das contas, a recuperação
Mas é a mesma lógica que ele tá falando. Mas o mal era tão mal que a recuperação não tirou do fundo do poço desse jeito, não. Até porque ofensivamente ele também deixou de dar sequência em jogadas importantes. Se Roger não ajustar isso aqui... e tem o DNAzinho dele, tá? No gol de Zé Gabriel, claro que tem. Ele erra no começo. Para algumas pessoas ele erra mais do que Zé Gabriel. Para mim não. Mais. Mas, tipo, aqui no chat mesmo as pessoas disseram, eu acho que Pulse errou mais. Não, eu acho que Pulse porque erra quem mais complicou... Eu também. Mas algumas pessoas no chat, eu já tinha visto nas redes sociais também, diz o seguinte, quem tinha a bola dominada perde é Pulse. Zé Gabriel chega dando um chutão. E aí mas acaba. quem tinha o controle da bola, faltando 30 segundos, foi Pulse. Quando você fez aquela pergunta da escalação, e considerando que meu menino não volta pra cá, Matheus Alexandre, Sim. Roger, dentro desses treinos, nessas conversas, Roger até falou que saiu pra jantar, enfim, nisso tudo, converse sobre isso aqui. Porque aqui, meu amigo, o que o Náutico vai atacar nos aflitos, aqui em cima de Pulse, no próximo domingo, não está escrito, não. Rafael Bezerra acabou de mandar um superchat pra gente, dizendo que Pulse sofreu pela falta de ajuda de Barleta na defesa. Sobrecarregou ele atrás, tá? Rafael até mandou outro superchat que a gente vai ler quando acabar o campinho, porque é sobre questões estruturais da ilha. Mas, em relação a esse de Pulse, eu acho que Barleta talvez até não tenha feito defensivamente uma partida no nível que ele se costuma ajudar. Mas veja, o colapso foi muito grande ali. Pedro Martins não foi bem na composição. Algumas vezes quem caía por ali era Marlon, também não ajudou. Por isso que eu estou falando. Isso aqui não vai mudar. Vai ser Benevenuto, vai ser... Isso. Só muda na Série B. O que cabe... Mas não estou dizendo que tem que mudar... Até porque talvez chegue Claudinho, né? É isso que você está falando, né? Claudinho vai chegar e deve chegar mais um ainda, tá? Roger vai ter uma semana, justamente, Pulse vai ter essa limitação que ele vai ter ainda, mas a cobertura dele, isso é o que é para ser conversado durante a semana. Porque isso aqui não vai ser mudando peça, né? Se botar Matheus Alexandre resolve. Não. A gente pensou no intervalo. Mas não é o tamanho desespero que estava se apresentando Pulse ali. Se volta Matheus Alexandre no lugar de Pulse, eu não acharia um erro, não. Tá? Porque... Mas eu tô dizendo, mas dá para ajustar por posicionamento. Até porque ajustou no segundo tempo. Agora, era o Náutico de ímpeto menor. O Náutico mais cansado, o Náutico estava mais sentido. O Sport tem que ter muita atenção à gravidade do que vai acontecer aqui novamente nos aflitos, tá? Mas a gente já tem 3 jogadores com um muito mal: Ramon, Benevenuto e Pulse. E aí, Cássio, antes de chegar em Filipinho, eu vou trazer logo o Zé Gabriel, porque é outro jogador que está com essa carga de uma avaliação muito negativa sobre ele. Para você, Zé Gabriel, foi muito mal ou foi apenas mal? Ele vinha fazendo a partida de razoável para negativa e a falha crucial acaba transformando em muito mal, porque ele teve a bola que poderia criar uma chance para o 4-2 e acabou criando uma chance para o 3-3, Cássio. Talvez seja o jogador mais difícil de avaliar. Eu vou pedir pro chat. Vamos fazer uma avaliação. Eu acho que o chat vai de muito mal para Zé Gabriel. Veja, o Sport, no fim das contas, conseguiu virar o jogo ali aos 46 do segundo tempo e não sair com a vitória a partir de uma decisão, de uma ação tão grossa. Foi uma grosseria absurda. Mas, ainda que se fala, perde. Eu concordo um pouco com o Roger, no sentido assim. O Pilar tá se debatendo muito e tá naquela. Então, pra mim, não tem frescura, não. Porque de vez em quando é muito fácil. Tá todo mundo criticando o Zé Gabriel, então bora criticar o Zé Gabriel, que aí você fica. Não, perfeito, concordo. Eu acho que ele caga ali naquele último lance. Pra mim é o responsável. Da hora, a gente. Detalhe, mas a gente viu o jogo junto aqui. Quando ele dá o chute, a gente já se revolta. Mas a gente se revolta. Primeiro, por ele não ter dado continuidade ao contra-ataque. Não imaginar que era 3-3. Isso, era de ter desperdiçado um contra-ataque tão quando leva o gol, ele faz, te fuder, Zé Gabriel. Assim, não tem outra lamentação, já é direto em Zé Gabriel. Mas o que eu vou falar, sustento aqui. Esse lance, não, o mal dele é até para dar um tom real o quanto eu enxergo vermelho para Ramon e Benevenuto. Eu acho que a atuação de Zé Gabriel, mesmo com essa falha, mesmo com a falha que determina, porque os dois participam... Foram muito piores e ele não foi a avenida que Pulse foi. Meu irmão, veja só. A dupla de zaga do Sport foi muito, muito, muito pior que Zé Gabriel. O meu mal
Ou seja, se Zé Gabriel fosse muito mal, a gente teria que... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, aqui teria que ter outra categoria. Eu não posso colocar ele muito mal, porque aqui foi uma avenida. Aqui é raro o jogo inteiro. E ali, roubou bola, errou bola e teve uma falha no momento crucial que pode ter custado o campeonato. Pode ter custado o campeonato. Mas uma saidinha de bola com 5 minutos do segundo tempo, aquilo custa o campeonato também. Levar um gol na final do campeonato a partir de um passe daquele de Ramon, aquilo é um absurdo também, pô. Zé Gabriel vai ficar como mal, tá? A gente colocou a enquete só para ver qual a opinião do público, mas eu e Cássio a gente já votou como mal, ainda que o público esteja castigando ainda muito mal, como a gente esperava, 70-30. Mas não é sempre que eu e Cássio a gente tá na mesma avaliação, não. Mas eu tenho essa mesma avaliação de Zé Gabriel. Ele não foi avenida, pelo contrário, em algum momento ele era a única pessoa ali naquele primeiro tempo que tomava uma bola, que ganhava uma bola, que recuperava uma bola pro Sport. A sensação que a gente tinha que se tivesse 2 dele no primeiro tempo, o Sport teria sofrido um pouco menos, tá? Essa sensação de desproteção absoluta na entrada da zaga, Cássio. Pedro Martins. Vamos para a avaliação de uma das escalações polêmicas. Para mim foi mal, viu, Cássio? Mal. Consegue ter uma boa inversão de bola, mas foi só. Se apagou e... longe de ser horrível, tá? Brigou, lutou, mas eu acho que também é culpado pelo rombo que foi o time. Então, para mim, Pedro Martins fica como mal dentro da partida. E agora sim, Cássio, antes de chegar em Marlon, a gente volta para a lateral esquerda para Filipinho. Mal também. Teve 2 lances. Começou mal. Teve 2 lances de chute que ele foi muito precipitado. Não acho, não. Eu acho que foi. Você mesmo falou que ele era para ter chutado da direita do primeiro tempo e o do segundo que ele chega. Que ele chega batendo para fora quando tem 2 jogadores na hora. Era para ter cruzado. Veja, vamos lá. A bola foi para a direita dele. O ideal era ele ter feito a jogada de direita. O ideal era ele ter feito o primeiro tempo. Do primeiro tempo. Mas na hora que vai para a direita, eu nunca vou culpar um canhoto de voltar para sua esquerda, tá? E eu não acho que esses 2 lances levem ele a uma atuação de jogou mal. Eu acho que ele foi razoável, porque eu acho que ele deu muita força na frente, tá? Não, o primeiro gol... é um mal, mas não é um mal o que fazer, não. Eu acho que... Eu tô analisando o Filipinho do que Filipinho faz pelo Sport. Eu acho que ele não tava... Acho que ele não fez sua melhor partida pelo Sport. Também acho que não, mas eu ficaria com razoável. Mas tô comparando ele com ele mesmo. Tô comparando o Filipinho com o Filipinho. Pode, então, encerrar a de Zé Gabriel, tá? Foi 70-30. E aí a gente vai de Filipinho entre... Eu vou colocar as opções mais extremas e aí a gente soma, tá? Se ficar. Pode colocar as 4 opções. Bem, razoável, mal e muito mal para Filipinho. Se mal e muito mal somados prevalecerem, a gente fica com a avaliação de mal para ele. Se bem e razoável prevalecerem, a gente fica com uma avaliação de razoável para ele. Eu acho muita tinta. Não foi um jogo... Ele me incomoda. Ele erra uma primeira bola no jogo, ali, comprometedora, inclusive. E depois eu acho que ele se estabelece dentro de campo. Cássio, peça-chave da escalação de Roger, tema de todos os debates, Marlon. Muito apagado, inclusive. Repito, mais uma vez, eu não vou dar muito mal, porque muito mal foi isso aqui. É porque o muito mal hoje, em outros jogos, Fred, seriam muito mal. Em outros jogos, a atuação de Marlon seria muito mal. Mas é porque em outros jogos... Não é a coisa mais fácil do mundo ver o que a dupla de zaga do Sport fez nesse jogo, não, pô. Não. Então, tá entendendo assim? Sim, concordo. A dupla de zaga do Sport, os caras cavaram o nível do muito mal. Então, assim, tá difícil dizer que o cara foi muito mal se você compara com Ramon e Benevenuto, que foram muito além de muito mal. Foram assim, foram permissivos, comprometedores, assim, num nível muito grande para serem, detalhe, sendo 2 jogadores de confiança. Então, para mim, Marlon é mal porque ele tá longe de ser próximo ao que 3 dos 4 defensores do Sport fizeram nesse jogo. A atuação do Felipe tá sendo voltada. Tá subjúdice. Para mim, Marlon, ele é mal também, tá? Extremamente esforçado, precisamos reconhecer, mas parafraseando o treinador Roger, não é ser trabalhador, nem ser bom coração, e nesse caso, nem ser esforçado, que faz com que a gente eleve ali a avaliação dele. Jogou o jogo, lutou, mas se a ideia era tê-lo ajudando no sistema de marcação,
ele colapsou e não foi decisivo na frente, não ajuda. Repito, Cássio, não tem assistência dele, não tem pré-assistência dele, não tem gol dele, não tem finalização dele, não tem nada dele que fique no extrato final do jogo. Ele é um cara perambulando ali, lutando ali, brigando, tentando algo, mas não aparece nos melhores momentos. Quando você vai para os melhores momentos, não tem Marlon. E aí o Sport abre mão de ter um cruzamento de Depena. Aí você vê, Iago Felipe entra, Cássio, e aparece no rebote. Marlon nunca está na parte onde o lance tá da acontecendo. produção efetiva da jogada. Porque ele não tem ainda percepção de posição de leitura de jogo para isso. Roger, no ímpeto de tentar valorizar peças como Marlon e como Halls, ele pode acabar prejudicando os jogadores. Porque Marlon, pelo que mostrou, Cássio, vê só, Barleta cansou ali, na hora que ele foi substituído. Se colocasse Marlon, te agredia tanto? Se Marlon não tivesse sido titular, sai Barleta, entra Marlon, reta final de jogo, ok, é o reserva dali. Tá se mostrando útil. Então, Roger, assim como você é tão rígido para achar que Zé Lucas se resume a um reserva de Zé Gabriel, por que Marlon pode jogar em todas? Tamanha dificuldade de colocar um Zé Lucas como entrou no segundo tempo no lugar de Pedro Martins. Por que Marlon tem a sua autorização para jogar em qualquer posição? Tá? Então Marlon para mim foi de mal a muito mal, mas como o Sport teve realmente, Cássio batendo nessa tecla, eu estou seguindo junto, como o Sport teve atuações desastrosas, pavorosas, um cara que foi mal, mas é um nota 3, 4 para Marlon. Tá? Porque aqui é nota 0 para 1. Ele tá, a boia de Marlon tá sendo o nível abissal que Ramon e Benevenuto jogaram nessa partida. Exatamente. Tá? Vamos resolver a questão de Filipinho, porque a diferença está muito grande. Tá? O bem e o razoável. Bem? 88%. Mas tu não colocou só os votos da gente, não? Eu coloquei as 4 opções, porque o mal e muito mal se somaria para o mal e o bem e o razoável se somaria para o razoável, tá? Porque quase que ganhou bem, Cássio. Eu achei o seu tom, por isso que eu precisei pedir. Eu achei muito fora da participação do Filipinho no jogo, tanto que 84% votaram como bem e razoável, quase que 41 a 43, bem, razoável prevaleceu, mal 13, muito mal 2%, então fica como razoável, tá? Filipinho fica como razoável aqui na sua atuação. A gente já teve Castilho e agora a gente vai de Barleta, Cássio. Um jogador que realmente poderia ter ajudado melhor defensivamente, mas importante com a bola nos pés, né? Eu achei que Barleta foi bem nesse jogo. Acho que perdeu jogada, teve hora que ele mudou de ponta, estava na direita, foi para a esquerda, mas eu acho que ele conseguiu receber a bola, sair da marcação, avançar, ganhar jarda, e aquela assistência que ele deu para Yuri Castilho, ele conseguiu alguns passes semelhantes àquele ali, Fred. Eu acho que Barleta, nesse jogo, ele estava liso. Por exemplo, naquela lógica, se Barleta tiver uma atuação próxima a essa, no jogo de volta, eu acho que tá ok. Ok no sentido de aceito. Não precisa ser uma atuação muito melhor do que a que ele teve hoje, não, tá? Assim, se Barleta jogar no nível que ele jogou hoje, o segundo tempo, eu acho que já tende a ajudar o Sport bastante no jogo de volta. Eu vou de razoável para Barleta, Márcio, que nos obriga a colocar lá no chat bem ou razoável para Barleta. Porque, queira ou não, eu concordo com a linha de que faltou Barleta brigar mais pela bola defensivamente, tá? Não tem como suportar aquele ataque do Náutico, toda aquela triangulação, sem a ajuda de um ponta. Então, eu senti falta de Barleta, mas nessa... Claro que voltou de lesão, não é fácil, nessa transição ali, defesa-ataque. Mas, ao contrário de muitos aqui, eu acho que com a bola nos pés, a minha leitura é a mesma de Cássio. Desculpa, a minha leitura é a mesma de Cássio. Eu acho que Barleta foi bem para a criação ofensiva do time. Mas vamos para a votação. Enquanto isso, Cássio, Zé Roberto, que para mim foi mal. Tá? Mal.
E Flertando com muito mal. Porque teve uma chance de um chute pro céu. Teve, exatamente. E teve... Aliás, Cássio, eu vou de muito mal pra Zé Roberto. Teve um lance do contra-ataque que... O problema... Eu tô lembrando agora que ter enxergado ele. Ó, tava Barleta abrindo pela direita, ele pela esquerda. E o cara, no lance de velocidade, e o cara ter escolhido o toque pra Zé Roberto, assim, foi inacreditável. A inteligência de Zé Roberto, ela funciona. Mas no momento que o jogo estava pedindo transpiração, não cabia. Ele realmente ficou muito deslocado. Acho que acabou ficando muito tempo em campo ainda. Eu acho que foi muito mal. Eu vou mudar meu voto, Cássio. Eu vou de muito mal pra Zé. Você vai só de mal ou muito mal? Mal. Mas pode botar nessa votação aí pra ver. Daqui a pouco a gente faz a votação também. Deixa eu ver como segue Barleta, tá? A gente já tem 70 votos de Barleta, já está uma diferença muito considerável também entre o bem e o razoável, então fica como razoável para Barleta, 63%. E aí, Márcio, mal ou muito mal para Zé Roberto, tá? Para a gente fechar aqui os titulares do esporte. E aí a gente vai, Cássio, para os reservas, os primeiros que entraram, o trio que entrou, Zé Lucas, Gustavo Maia e Max, tá? Essa composição aí, como os três foram ao mesmo tempo, eu vou tentar organizar aqui a ordem, porque não foi exatamente isso, né? Foi Gustavo Maia aqui no lugar de Zé Roberto, porque Castilho veio para frente, Maxi mais para o lugar de Marlon e Zé Lucas no de Pedro Martins, tá? Arrumada a casa, Marcinho Sabotagem vinha ileso aí, rapaz, hoje, de ponta a ponta, sem erros no pré-jogo, sem erro no pós-jogo, mas identificamos aí esse tropeço. Cássio, Zé Lucas, primeiros minutos de Zé Lucas na temporada. Bem. Acho que foi bem também. De razoável para bem. Eu não diria razoável, não. Não errou nada. Não errou nada, exatamente. Bem para Zé Lucas. Para mim é um bem com uma quintinha aí um pouquinho mais forte. Para mim de razoável para bem. Mas queira ou não, participa da bola do terceiro gol, tá? Mas eu acho que é importante, inclusive, simbolicamente, tratar como bem, porque queira ou não, são os primeiros minutos dele, tá? Para mim, Max, razoável. Caramba, não gostei não, tá? Também não. Ó, o jogo entrando... Detalhe. Depois desse lance que eu vou falar aqui, para ser justo, ele até depois deu uma intensidade. Mas, assim, realmente, ele tem uma postura que eu não acho legal, não. Mas é o jeito que ele joga. Mas eu tenho o direito também, não achar legal. Sim, claro. Eu sei que é o jeito de... Pode ser o jeito que for. O jogo ali, do jeito que tá, aí o cara dá uma penteada na bola, naquele jeito ali, assim, caramba, assim... O jogo numa seriedade danada, o cara na lateral, o Sport nem ganhando tava o jogo, o cara passou assim, rapaz... E como ele fez aquilo desde a estreia dele, como o Fred está dizendo, é o estilo dele, mas é um estilo que ele precisa ter um discernimento de que momento aquilo se encaixa no jogo. Eu acho que de hoje ele entrou completamente nesse lance específico, assim, fora de órbita do jogo. Mas depois acho que se encontrou. Eu vou pro razoável. Razoável, Max, tá? Para mim, Iago Felipe bem. Iago Felipe entrou bem no jogo, sim, atento, fez o gol, né? Bem. Gustavo Maia, razoável. De razoável para mal. Não, eu não gostei não. E Coutinho, razoável também. Mesmo nível de Maia. Veja, ou é mal para os dois ou razoável para os dois, eu acho. Então vamos contar com o nosso público aí, tá? Deixa a gente fazer aí a votação de Zé Roberto. Muito equilibrada a votação de Zé Roberto. Eu vou deixar chegar em 90 votos, tá faltando 10 votos aí, tá 52-48 entre o mal e o muito mal. Com mais 10 votos aí, a gente encerra, ou se abrir uma vantagem mais significativa, está muito próximo aí, e logo depois, na sequência, a gente 84 votos, 54-46, está abrindo mais a sequência. Vamos de mal para Zé Roberto, tá? Já passou dos 90 votos, 95 votos agora, o mal sempre vencendo. Mas nesse caso, o mal sempre vencer é bom, tá? Para ele, porque a outra opção seria muito mal. Então, e aí a gente vai com Gustavo Maia, se razoável ou mal, tá? E aí, Márcio, pode colocar tanto para Zé Lucas quanto para Iago Felipe o bem.
os dois jogadores que entraram ali e aí ajudaram a mudar o Isso jogo. que é uma coisa que a gente falou do jogo. Enquanto o Náutico teve dificuldades na hora das alterações, o Sport conseguiu ganhar qualidade com mudanças, assim, com o Iago Felipe e com o Zé Lucas. Isso pode ser algo favorável para o Sport no jogo de volta. O Náutico tendo muita força no time titular, uma reposição desequilibrada, enquanto o Sport tem um banco de reserva, que alguns jogadores, pelo menos do banco de reservas, podem sustentar, Fred, o nível de qualidade técnica. Isso para o jogo de volta pode ser bem importante. Isso é uma coisa que eu acho que fica positivo para o Sport. Na hora que o banco de reservas ali foi chamado nos dois lados, o do Sport pesou a favor. Perfeito. Ainda que a avaliação de Atos... De forma geral, né? Ainda que a avaliação de Atos do time como um todo, a avaliação do Náutico acabou sendo muito melhor do que a avaliação do Sport aqui. Tá? A gente foi bem mais crítico com o Sport do que Atos foi com o Náutico. Mas eu achei que Atos resistia um pouco, tá? A identificar pontos negativos do time. Mas o Zé Lucas e Iago Felipe são bem, tá? Já foram votados. Zé Lucas e Iago Felipe ficam como bem. E já pode colocar também o razoável em Gustavo Maia. Isso aqui não é muito bem, não? Não, aí tá muito bem, mas é só bem, tá? Os dois aí estão equivocados. É o verdinho mais claro ali. E Gustavo Maia já pode colocar o razoável, abrindo assim a votação para Coutinho. Tem que ser um de cada vez, né? Tá. Porque Gustavo Maia, o razoável está 69-30. Então tá uma vantagem muito grande. E a gente vai para Coutinho. Roger, a gente não precisa falar muito, porque foi o principal personagem do nosso pré-jogo, o principal personagem do nosso pós-jogo, Cássio. E apesar da melhora no segundo tempo, apesar de ter feito as substituições, tá? Para mim, Roger é muito mal. Muito mal. Não tem como fechar os olhos para a escalação dele. Não tem como fechar os olhos para o futebol do Sport no primeiro tempo. Para nenhuma forma de contenção. Ele não poderia ter deixado aquele primeiro tempo passar de 30 minutos jogando daquele jeito. O Sport precisava de uma mudança ainda naquele primeiro tempo. E ele me voltou para o segundo tempo com o mesmo time. Melhorou? Melhorou. A gente já fez as ponderações positivas em relação a qualquer coisa que Roger tenha feito no intervalo para ajustar o time em campo. O time foi melhor no segundo tempo. Ele tem algum mérito no intervalo, na conversa, no reposicionamento. É indiscutível que ele tenha mérito. Mas o saldo dele, assim, é absurdamente negativo desse jogo, tá? Ele simplesmente evitou que esse programa aqui fosse um programa pedindo a demissão do treinador. Foi o máximo que ele conseguiu. Mas não tem como não avaliá-lo como muito, muito mal mesmo. Vocês cravaram aí Ramon e Benevenuto entregando bola o tempo todo, o Sport não ganhou por causa dele. Sim, mas também não ganhou por causa de Roger. O que o Sport sofreu no primeiro tempo, uma final com Pedro Martins e Marlon de titulares, voltando para o segundo tempo, jogando até os 70 minutos. Tá? 70 minutos de Marlon numa final sem ter produzido uma jogada. Sem ter produzido uma jogada contra o Santa Cruz, quando ele também foi titular. Tipo, falta o quê agora? Porque assim... Aí de repente ele dá o jogo da Desportiva e funciona, tá? Aí ele, não, pior, ele entra 10 minutos como no final, faz o gol ou ajuda de alguma forma. Faz o gol não, porque ele é um jogador com 0 assistência e 0 gol. E acho que 0 finalização. Então, ele entra 10 minutos, o Sport faz um gol, ele tá vendo que tem que ser titular, porque Marlon foi titular 2 vezes, porque nos 2 jogos anteriores ele entrou bem no finalzinho na ponta direita. E aí Roger 2 vezes tentou, como não tem como tirar a Barleta, cavou um lugar para ele no time, arrumou um lugar para ele no time. Um esforço que ele não demonstra com o Zé Lucas, tá? Até aqui, talvez demonstre pro próximo domingo, tá? Gustavo Coutinho, Cássio, também com razoável prevalecendo. A gente aqui veio com a opção de muito mal, 74, 17 e 9. Então também podemos fechar dessa forma com razoável para Gustavo Coutinho. E está avaliado o Sport, tá? Do goleiro ao centroavante, os 5 reservas e o treinador Roger. Tá? A gente tem aí como jogadores com pior avaliação
em ordem, Ramon, Benevenuto e Pucci se juntam a Roger como os 4 piores nomes do Sport na partida. O melhor em campo, Cássio, Thiago Couto ou Yuri Castilho? É simbólico que seja Thiago Couto, mas para uma final, o Sport vai precisar ganhar nos aflitos, tá? Para ser campeão, se não for nos pênaltis, vai precisar ganhar o jogo. E ter nessa reta final, porque ele chegou até na reta final, um atacante com 2 gols em final de campeonato, Fred, eu acho que assim que é... Assim, na verdade, meu irmão, foi o combo, aquele negócio da Série B, né? Goleiro e atacante. Se você tiver um goleiro e atacante, você faz alguma coisa na Série B. Pronto. O Sport com um goleiro e um atacante conseguiu, mesmo jogando 40 dos 90 minutos muito mal, conseguiu sobreviver nesse jogo de ida. Eu vou pelo simbolismo Thiago Couto, mas se for Yuri Castilho... Não, eu acho empate, Cássio. Sendo empate... Pô, tu dá a opção. Não, no final dizer que é empate é forte. Não, você falou a mesma coisa, escolheu um, eu não posso... Não, é porque você não deu a opção de escolher empate. Foi a minha primeira frase. Foi o começo da minha frase. Qual foi o começo da sua frase? Pra mim, é empate. Aí você já interrompeu não, dizendo... é porque você falou de escolher o melhor em campo. Sim, eu vou continuar falando. Que eu concordo com você e daria a Thiago Couto. Tá? Eu quero pra mim, a minha aviação... Eu só quero entender uma coisa. Pode escolher os 2? Não pode. A gente nunca escolheu. Tá, então tá? por isso que é isso que eu tô querendo dizer. Então, pra mim, os 2 jogadores atingem, pra mim, as mesmas condições para serem eleitos o melhor em campo. Por que eu vou com o Thiago Couto? É um grande tanto faz aí, na verdade. Por que eu vou com o Thiago Couto? Porque Castilho fez um pênalti. Tá? Fez 2 gols. É muito acima também, mas fez um pênalti. Thiago Couto não tem uma vírgula negativa nesse jogo. Ele foi positivo com a bola nas mãos, foi positivo em cruzamentos na área, foi muito positivo em saída dos gols. Sofreu um gol de pênalti, um gol contra... E um gol fuzilado. E um gol... assim. A um passo dele, né? Então, pra mim, eu vou com o Thiago Couto, tá? Mas os 2, pra mim, atingem a mesma nota. Eu daria uma nota 9 pros 2 no jogo, tá? Eu daria a mesma nota. Se fosse só uma nota, pra mim os 2 teriam a mesma nota, porque ainda que eu esteja na dividida utilizando o pênalti errado que Castilho fez, eu acho que 2 gols, no tamanho do jogo, a dificuldade que estava, e não foram 2 gols fáceis. Tá? Também não foram 2 gols com imenso grau de dificuldade. Mas não foram 2 gols empurrando para a rede, não. A cabeçada foi difícil, a bola estava muito alta, ele consegue pular alto, cabecear corretamente, e a saída muito precisa, né? Dando por baixo ali de Muriel para empatar o jogo.